Olá, caros ouvintes, vocês estão uma vez mais aqui no vosso podcast Conversa. Vocês sabem que isto é huge. E estão com uma pessoa com quem eu também comecei esta mesma introdução com huge, quando foi o episódio sobre um ano de Donald Trump. Estamos uma vez mais aqui com Alexandre Martins, jornalista do Público. É um jornalista que eu prezo bastante, gosto bastante do trabalho e que se evidencia dos demais. Aliás, se vocês fizerem contas a quantos jornalistas cá estiveram no podcast, uma mão chega para eles. E nessa mão está justamente então o o Alexandre Martins, o Paulo Baldaia e também a Maria João Guimarães, também do Público, na altura, quando foram as eleições alemãs, que gravámos também com o José Ribeiro Castro, que é o totalista neste podcast, com 8 aparições. Alexandre, bem-vindo à segunda aparição. Muito obrigado pelo convite e estou cá com muito gosto. Lembras-te como é que eu também abri o episódio da outra vez? Sim, perfeitamente. Vamos lá então, o que é que eu disse? Lá. Diz lá o que disseste há bocadinho. sim, mas além do huge. Portanto, eu Exato. Na altura disse, bom, passou um ano e estou à espera do muro. E disse isto, obviamente, em todo brincadeira. Passados 3, 4 anos, continuamos à espera do muro. À espera do muro, exato. Não é nada que nos devesse surpreender, porque o que é um muro, para que serve e quando é que ele vai ser efetivamente construído, ou o que é que se considera por construção, são tudo coisas que nós, as pessoas mais atentas, já sabiam há 4 anos que não tinham assim respostas muito concretas. É claro que na cabeça das pessoas, até pela forma como o então candidato Donald Trump apresentou as coisas na campanha, aquilo quase que fazia surgir na imaginação de muitas pessoas que de um momento para o outro ia aparecer ali uma barreira enorme com centenas de quilómetros de um lado ao outro e ninguém podia passar de um lado para o outro. Isso é sempre muito complicado num país em que o poder não está centralizado no presidente. É preciso o Congresso e muitas outras coisas, desde, por exemplo, propriedade privada ao longo da fronteira, que é preciso resolver, ou se indemniza, ou se expropria, depois aquilo está numa zona protegida ou não, etc. É uma coisa que potencialmente demora muitos anos e que, pronto, depois a medida do sucesso desse tipo de propostas depende da vontade que o eleitorado tem para aceitar os pequenos avanços, não é? Sim, podemos dizer que há zonas em que partes de um muro que já existia, não um muro, de umas barreiras que existia já há muito tempo, que foram reconstruídas e se calhar estão reforçadas agora, mas não é verdade que haja um muro, e eu posso quase dizer que não vai nunca existir um muro como aquele que as pessoas podiam ter imaginado em 2016. Não faz sentido no mundo de hoje, não é? E não estamos a falar do muro de Berlim, estamos a falar ali na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Exatamente. Complicado. Mas é engraçado como essa era a grande bandeira, não é? Se nós olharmos da época, e pronto, este episódio aqui com o Alexandre, caros ouvintes, será portanto, um episódio mais centrado do ponto de vista do jornalismo, daquilo que é a comunicação social, daquilo que é a estratégia de comunicação, por assim dizer, não tanto quanto foi da professora Diana Soler, que aí era um episódio mais de análise política, ciência política, pura e dura. Mas é engraçado de vermos então como, à época, o grande inimigo era o México, e o México é que vai pagar, não é? E agora temos o grande inimigo que é a China, e a China também vai pagar por tudo aquilo que fez, à conta disto do coronavírus, não é? Portanto, em Trump muda o adversário, muda ali um bocadinho as palavras, mas a estratégia parece muito semelhante. Sim, não é de todo fora do comum que os adversários, os inimigos, os objetivos mudem para as várias administrações americanas ao longo dos tempos, e isto também é válido para governos na Europa, etc., e para a própria União Europeia. O que é peculiar e muito particular à administração Trump é a velocidade com que esses objetivos parecem mudar e a convicção com que eles são afirmados e reafirmados, muitas vezes até em contradição. Há exemplos de algumas afirmações feitas em particular pelo presidente Trump que depois são um bocado contrariadas no mesmo dia, no mesmo discurso. Mas o que eu acho é que nós, com a administração Trump, se bem que existem, pelo próprio, exatamente, mas eu acho que é útil
esta vantagem ou desvantagem ou tristeza de ter acompanhado estas coisas todas nos últimos 5 anos, porque foi no início, no verão de 2015 que o Donald Trump apresentou a candidatura, desde então tenho escrito mais sobre o Donald Trump e a política americana. Uma das vantagens destes 5 anos é percebermos, acho que é útil esta proposta, que é, há imensas coisas que na administração Trump são semelhantes ou se são diferentes, são legítimas, no sentido de é uma nova administração, tem objetivos diferentes, tem políticas e propostas diferentes, mas isso existe, é normal, mas também é verdade que existe uma dose acrescida de desnorte, de improviso nesta administração em relação a outras. Portanto, as duas coisas não se anulam. Não é útil estarmos a olhar para o Trump de um ponto de vista em que a administração dele e ele são todos uns burros, não percebem nada, uns ignorantes e deviam todos desaparecer. Por outro lado, também não faz nenhum sentido dizer-se não, que o homem é genial porque ele faz isso. Não há nenhum sentido nestas duas visões, porque a administração americana, o governo americano, tem funcionado até agora, nos últimos anos se calhar com mais alguma dificuldade, mas tem funcionado para além das administrações. Há coisas que correm normalmente na política americana, que não têm a mínima intervenção da Casa Branca, ou se têm é só para assinar documentos, as políticas essenciais daquele país, e é válido para outros países também, mas estamos a falar da Casa Branca dos Estados Unidos, continua para além do Trump, para além do Joe Biden, para além etc. Por exemplo, para dar um exemplo muito concreto, é verdade que agora nos parece que o Donald Trump está mais fixado na China e antes era mais no México, mas a China é claramente um problema para os Estados Unidos. E certamente a professora Diana Soler falou disso quando falou contigo. Existe um relativo declínio dos Estados Unidos e uma relativa maior preponderância da China nas últimas décadas. Portanto, isto choca sempre, não é? Há ali um choque entre dois grandes países, a grande potência após a queda da União Soviética, que era os Estados Unidos, sozinha, que agora nos últimos tempos tem tido o ataque da parte da China e uma disputa pelo predomínio. É claro que os Estados Unidos ainda está muito à frente, tem muito mais poder, mas é completamente diferente. Isso foi identificado muito antes de Donald Trump, até o presidente Obama fazia isso, com o pivô para a Ásia-Pacífico, como ele queria dar mais atenção àquela zona. Os métodos são diferentes, a política e o racional é o mesmo. Os Estados Unidos estão a ser ameaçados pela China, não em termos da sua posição dominadora como única grande potência no mundo, estão a ser questionados pela China e, portanto, têm de responder a isso. Na administração Obama havia um tipo de respostas que umas pessoas concordavam, outras não. Na administração Trump há outro tipo de respostas, mas o alvo é sempre o mesmo. Portanto, só para te dar um exemplo de umas coisas que às vezes não mudam, independentemente de ser o Trump ou John ou Stuart, ou seja quem for. Depois, é claro que tudo isto hoje em dia, o grande problema de nós olharmos para o que tem acontecido nos Estados Unidos nos últimos anos é há muitas pessoas a confundir tudo, porque há muito mais para além disto, não é? Há a questão das guerras culturais, do chamado politicamente correto, do posicionamento da maioria branca nos Estados Unidos e da cedência de espaço para outros setores da população, que obviamente, como em qualquer momento histórico, é sempre difícil alguém prescindir da sua posição dominante, não é? Isso custa muito, causa ali rupturas. Tudo isto se mistura para haver estas posições tão radicais pró ou contra o Donald Trump. Por isso, só para concluir esta parte e para não adiantar muito, não é muito útil estarmos a olhar para se o presidente Trump diz qualquer coisa sobre a China, é maluco. Não, a China tem uma razão. Depois, a forma que é utilizada pode não ser correta e pode ser prejudicial até para os Estados Unidos a longo prazo. Mas atacar a China ou tentar resolver o problema que a China põe aos Estados Unidos faz todo sentido e não é uma originalidade do Trump, é uma coisa da política americana de há mais tempo. Depois, as outras coisas que nós vemos todos os dias, que umas pessoas acham maravilhoso que ele diga aquelas coisas, outras acham que é a pior pessoa do mundo por dizer aquelas coisas, são uma peculiaridade do presidente Donald Trump. E isso são duas coisas diferentes que equivale a dizer que não há ali várias pessoas, várias personalidades e várias formas de analisar aquele fenómeno. E é mesmo isso, eu sinto que terminaste com a palavra ideal, que é fenómeno, porque vamos ter certamente uma forma de política antes e depois de Trump. E acho que a forma como Trump comunica, e sobretudo a parte de comunicar, não é tanto o que é que faz, é a forma como comunica, vai ter consequências tanto no lado, obviamente, dos próprios republicanos,
que vão ter que perceber, porque o Trump é um grande elefante na sala e, portanto, vai ser incontornável e, portanto, quem vier a seguir vai ser sempre comparado, Sim, quer sem quer dúvida. não. Mas nos Isso é um dos democratas... grandes desafios do Partido Republicano nos próximos anos, sem dúvida. Exato. É que, tal como dissemos, eu e a Diana Soler dissemos, e eu também já tinha dito quando fiz a análise do primeiro debate, só vamos ter 2 debates, afinal de contas, entre Biden e Trump. Portanto, são planeados 3, só vamos ter 2. Aquilo que se percebe é que estas eleições são fulcrais para os 2 partidos, porque se Trump perde, os republicanos ficam numa deriva de que podem vir coisas ainda mais polarizadas e mais conservadoras. Por outro lado, se Biden cai, desaparece, por assim dizer, a última grande barreira ou barragem àquilo que é, podemos dizer, o far left dentro do Partido Democrata, ou seja, uma ala mais extremada também à esquerda, mais Alessio Cortez, mais Bernie Sanders, que, enfim, vão... Às vezes nós aqui em Portugal olhamos e olhamos para aquilo e dizemos, ok, isto é o socialismo, não é o comunismo que o... A social-democracia, como nós podemos tentar. Sim. Mas pronto, mas eu faço sempre a distinção entre aquilo que é o socialismo e aquilo que é o comunismo. Para mim não são a mesma coisa e, portanto, acho uma grande redundância quando líderes do PS dizem o socialismo democrático. Mas esses termos... É que o socialismo já é democrático. Esses termos também assumiram em Portugal nos últimos anos, meses, até porque isto parece uma coisa que eu tinha percebido nos Estados Unidos, a velocidade com que as coisas mudaram, a velocidade com que muitas pessoas no dia 7 de novembro de 2016, um dia antes das eleições nos Estados Unidos, não percebiam muito das coisas que já estava a passar naquele país há décadas, e depois ciclicamente, em termos históricos, mas mais proximamente, que tiveram que resultaram na eleição de Donald Trump, ou que permitiram essa eleição, que já vinham acontecendo, muitas pessoas não perceberam isso, e a velocidade com que quer dizer, um exemplo, eu estive nos Estados Unidos em 2016 na campanha eleitoral, fui aos estados lá do Norte e do Midwest e da fronteira com o México, etc., e ainda vivíamos num ambiente em que as pessoas tinham um bocado entre o medo, desconforto e alguma vergonha de se assumirem como eleitores do Donald Trump. Não haviam as pessoas que acabaram por votar no Donald Trump e que agora estão ao lado dele até à morte ou mais, se houver vida depois da morte, são pessoas que ainda não se sentiam confortáveis para falar e comportarem-se da maneira como se comportam agora. Isto foi há 4, 5 anos. Portanto, até porque também não sabiam se iam ganhar, não é? Não sabiam, mas também não havia muito... A ideia de ver uma coisa como eu vi. Exato, mas aquilo não foi só ganhar. O que eu acho é que, precisamente para analisarmos essa questão do fenómeno de Trump, não é só ganhar, é que tanto... Nem a vitória do Donald Trump nas eleições foi só uma vitória, não é? Por mais importante que ela tenha sido e por mais surpreendente que ela tenha sido, nem a derrota dele, se ele perder agora em novembro, vai ser o fim daquilo, como tu estavas a dizer há bocado. Portanto, aquilo vai muito para além do Donald Trump, para já, não é? Estamos a falar de um setor do eleitorado, mais uma vez, só para fazer aqui um parênteses, nos Estados Unidos é uma situação muito complicada, porque, como depois podemos explicar um bocadinho isso, mas o sistema eleitoral deles, a eleição de um presidente é completamente diferente do nosso, não é direto, portanto aquilo não é um colégio eleitoral, etc. E, obviamente, que com 300 e muitos milhões de pessoas, com eleitorados e cidadãos que vêm de todos os lados do mundo, ou que vários e as pessoas que nasceram lá e que reivindicam e que se apresentam como os verdadeiros americanos e tal, essas coisas sempre existiram nos Estados Unidos, deram até origem a uma guerra civil em meados do século XIX. A questão é que nas últimas décadas, com este avanço das democracias liberais, depois do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve mais ou menos uma forma padronizada de como é que nós nos comportamos em democracia. Não é? Ora, era muito difícil tu conviveres numa democracia europeia típica ou até norte-americana e ao mesmo tempo tens aquelas manifestações de corte total contra as elites e contra os cientistas e contra... Quer dizer, não era de bom tom, digamos assim. Não era, e isto hoje em dia é uma linguagem e é um discurso que está perfeitamente banalizado nos Estados Unidos. Quer dizer, ontem o presidente Trump disse uma coisa que foi
a acusar o Joe Biden de querer dar ouvidos a um cientista, não é? Este tipo de afirmações não era possível antes de Donald Trump, não faz sentido E o Fauci, numa o próprio democracia Fauci liberal, não é? Uma pessoa, já é o devastador. Fauci foi isso, portanto, um presidente dos Estados Unidos da América considerar que é uma ofensa para o adversário, dizer que ele vai dar ouvidos a um cientista, eu acho que não é preciso estar a favor ou contra o Trump, é preciso reconhecer que este ambiente comunicacional e este político e social é radicalmente diferente. Estas pessoas existiam antes, tanto que lhe deram o voto, mas hoje estão completamente livres para Cerraram fileiras. encerrar fileiras e passar para o discurso mainstream este tipo de posições, não? O discurso mainstream seria mais, claro, sim, vamos ouvir os cientistas, pá, eles é que sabem, e pronto, mesmo que depois não se fizesse algumas coisas, mas nunca ninguém se lembraria de, numa campanha eleitoral nos Estados Unidos, vir tomar como ouvir os cientistas uma ofensa, não é? Sim, Portanto, mas, isto é uma mudança profunda. Sim, sim. mas certamente te lembrarás que na nossa primeira conversa, há 3 anos, em Uhum. 2017, falávamos de filmes e de eu te dizer que a realidade que nós, europeus, conhecemos é a realidade das costas, porque regra já os filmes Sim, sim. passam sempre nas costas e só os filmes de terror é que vão para o interior dos Estados Unidos profundo, não é? E, portanto, eu acho que nós próprios também, às vezes, esquecemos, ou não temos, de facto, conhecimento daquilo que é a sociedade americana, porque, quer dizer, nós às vezes vemos Sim, mas filmes mesmo assim e são duas coisas esquecemos. diferentes, Sim, ainda assim são... mas repara, tu aqui em Portugal não tens um debate aceso e não tens escolas que são evolucionistas ou escolas criacionistas. Nos Estados Unidos da América Claro, tens. sim, mas isso, no entanto, não era é preciso separar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante para nem acharmos que o que aconteceu é tudo normal, nem acharmos que é uma coisa que ninguém estava à espera. Há aqui um meio termo, porque é verdade que isso acontece, é verdade que os Estados Unidos são, na prática, 50 países diferentes e que com culturas específicas e com formas de viver eh, a sua relação com os Estados Unidos da América muito própria. Quer dizer, aquele país teve uma guerra civil, portanto não vamos agora estar a dizer que aquilo é tudo bonito e eles são todos americanos e depois quando tocam o hino batem no coração e tal. Aquilo são tensões permanentes, tensões raciais, tensões entre brancos e as minorias, mas também entre conservadores e progressistas, desde que os Estados Unidos existem. Quer dizer, não há religioso, etc. Aborto, anti-aborto, tensões permanentes. E depois há momentos históricos em que essas diferenças vêm mais à superfície, ou por acontecimentos naturais da história, ou porque politicamente há espaço para isso e aparece o candidato certo, como eu acho e estou convencido que foi o caso de Donald Trump. Portanto, havia aí esse vulcãozinho já quase ali a entrar em erupção e aparece o candidato certo no momento certo, não é? Porque não era um Jeb Bush que ia Sim. fazer juntar estas pessoas. Portanto, estas coisas acontecem ciclicamente nos Estados Unidos. É claro que no mundo em que nós temos as redes sociais, uma atenção permanente das notícias, também é fácil acharmos que uma determinada resposta de um candidato é uma coisa inédita, nunca na vida aconteceu, mas quer dizer, tem outro impacto, obviamente, porque a história dos Estados Unidos já teve presidentes que tinham escravos, presidentes que fizeram um discurso de tomada de posse bêbados, portanto, nada disto, em termos de comportamento, é inédito. É algo que não se esperava, décadas depois de as nossas sociedades europeias e nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo, a Austrália, a que muita gente gosta de chamar as democracias ocidentais, não a Austrália, mas pronto, de vivermos uma certa vivência de democracia liberal que muitas vezes muitas pessoas se convenceram de que nunca mais voltaríamos atrás. Nunca mais voltaríamos àquele tempo, numa sociedade evoluída, democrática e coisa, de ter pessoas que falam daquela maneira, que se comportam daquelas maneiras, no poder, porque todos nós sabíamos que há pessoas sempre diferentes a coexistir nos países, isso não há problema nenhum. E mais, se não fosse o sistema eleitoral nos norte-americanos, através do colégio eleitoral, era muito difícil que o Donald Trump tivesse sido eleito e se calhar agora não estávamos aqui a falar da maneira como falamos, nem o mundo tinha mudado da maneira como mudou, não sabemos, mas pronto. Portanto, não é, lá está, só para terminar mais ou menos, mais uma vez, alertar para esta realidade.
não é verdade que, e mesmo que o Donald Trump ganhe agora, que seja reeleito, não é verdade que a maioria do povo americano goste de Donald Trump e queira que ele fique no poder. Não é verdade. Isto é factualmente um erro, afirmar-se que a maioria dos norte-americanos querem o Donald Trump no poder, porque o sistema eleitoral deles é diferente, e nas últimas eleições a Hillary Clinton até teve mais 3 milhões de votos do que Donald Trump, em termos de voto popular, E o Bush também teve não 2 é milhões. verdade, exato, e também não é verdade que o Donald Trump seja um improviso que teve sorte em 2016, porque há ali coisas que vieram acima nos anos anteriores, nessas divisões que tu estavas a falar, entre as zonas rurais e as zonas urbanas e outros tipos de divisões, que claro que tem de ser, os políticos, claro que o Partido Democrata teria de fazer uma introspeção para saber como é que perdeu aqueles estados, principalmente no Midwest e a Pensilvânia em 2016, que votaram em Barack Obama em 2008 e 2012, depois votaram em Trump, teria de fazer essa introspeção, mas isto é tudo muito rápido, quer dizer, estar a pedir a um partido, aliás, o Partido Republicano fez isso, depois de algumas perdas eleitorais para o Senado nos últimos anos, e o relatório que eles fizeram depois da derrota, salvo erro, em 2012, foi que tinham de se abrir mais, está escrito, é um relatório que chama-se mesmo Autópsia das eleições, porque é que o Partido Republicano perdeu corridas importantes nesse ano, e a pista que eles davam para o futuro é o Partido Republicano, nós, diziam eles, estamos a perder o eleitorado dos latinos, por exemplo, das minorias, e temos de nos abrir mais a esse eleitorado, porque senão nunca mais na vida vamos voltar ao poder, porque essas dinâmicas até demográficas estão a favorecer o Partido Democrata. Ora, o que é que nós vimos? Poucos anos depois aparece o Donald Trump, que é o contrário disto. Ele não quer, ele não faz não tem nenhuma mensagem para este tipo de minorias, porque não é preciso, se tu souberes ganhar nos estados certos, nos sítios certos, nos distritos certos, és capaz de ser o presidente dos Estados Unidos, pronto. Mas isto não desvaloriza nada. O que eu quero alertar é que não se deve olhar para as eleições americanas nessa coisa, dicotomia de a maioria é para o Trump ou a maioria é para o Biden. Essas coisas são muito complicadas porque para o resultado final, que é o que nos interessa, não é preciso ter a maioria do povo ao lado de um candidato para ele ser eleito. Exato, porque tu aqui nas eleições norte-americanas tu não jogas à batalha naval, jogas ao Risk. Tens de posicionar as peças E no lugar muitas certo vezes, e para ganhar repara, pontos. e muitas vezes os próprios políticos americanos e as próprias campanhas aproveitam-se disso, e depois nós aqui nos Estados Unidos também, mas na Europa também temos tendência, às vezes foge-nos um bocadinho o pé para aquelas coisas do fascínio americano e que eles são todos muito geniais e não sei o quê. Muitas vezes esse tipo de coisas são pura sorte, ninguém sabe como é que isso acontece. Quer dizer, é claro que há uma intenção, é claro que as pessoas que estão a tomar conta das campanhas sabem perfeitamente que distritos naquele estado o meu candidato tem de ganhar para poder ter mais um voto, pelo menos, do que o outro e, portanto, ganhar aquele estado todo, não é? É claro que as pessoas Winner sabem takes isso. it all. Agora, exato, que em 48 dos 50 estados é esse o sistema, e já falamos um bocadinho sobre isso, mas quando isso acontece às vezes, por exemplo, sei lá, eu acho que a sensação com que eu fiquei nestes últimos anos é que em Portugal, quando olhamos para o eleitorado e para o sistema eleitoral americano, a partir de Portugal estamos sempre a olhar com os olhos de portugueses, não é? Como é que seria cá? Portanto, a questão da supressão do voto, que muitas pessoas, quando nós dizemos aqui assim, o Partido Republicano, por exemplo, na Geórgia, está a suprimir o voto porque só obriga os eleitores todos a chegarem à secção de voto com um documento com fotografia. Um português diz assim, então qual é o problema? Nós aqui também Nós temos de fazer isso. Agora, os Estados Unidos têm um contexto completamente diferente. Este tipo de medidas eram medidas para dificultar o acesso ao voto, claramente e factualmente dirigidas ao eleitorado negro nos Estados do Sul. Depois da Guerra Civil, depois do fim da escravatura, até a meados do século XX, houve um período, este tem um nome, que é as leis de Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, em que de facto os negros não votavam. Não era constitucional proibir o voto, porque já se tinha passado a Guerra Civil, ganhou a parte que defendia o fim da escravatura, etc. Os negros já podiam votar constitucionalmente, mas houve um acordo que foi evoluindo com os tempos, que basicamente o governo federal americano dizia, os Estados do Sul são vocês que tratam aí, e pronto, que é para não haver outra guerra civil, fiquem lá vocês a tratar disso. E na altura, esses políticos que eram do Partido Democrata, porque o Partido Democrata na altura do Sul era, em certa medida, o que se calhar é hoje a fação mais radical do Partido Republicano, nessas alturas o que eles fizeram foi aprovar leis
que valiam para aqueles Estados e que proibiam e que faziam com que a maioria negra em alguns desses Estados não tivesse direito ao voto, portanto os brancos perpetuavam o seu poder, mesmo não sendo constitucional a escravatura, etc. E todas essas medidas, como exigir a alguém para ir buscar a um pobre, por exemplo, que a maioria dos negros em certos Estados do Sul são pobres, portanto tu estás a dizer a uma pessoa que vive 700 quilómetros da capital do teu Estado, que para ela votar tem de ir fazer 700 quilómetros, nós não sabemos como, nem com que dinheiro é que essa pessoa vai fazer essa viagem, não é? Mas, e ter essa energia, esse ânimo para ir lá, para perder se calhar 2 dias de viagem e de trabalho que não pode perder. Para ir lá carimbar um documento e só assim pode votar. Isso é claramente, e as pessoas sabem que isso é feito para suprimir o voto. Portanto, não tem nada a ver com o que nós fazemos cá em Portugal, não é? De certas exigências que temos num país minúsculo e que não há assim umas assimetrias tão evidentes como há em muitos Estados acentuadas. Portanto, todas essas coisas se perdem quando nós não temos tempo ou não temos espaço nos jornais para explicarmos estas questões. Ora, isto é dizer que eles são todos uns racistas e os outros são coitadinhos? Não, não é, mas isto é um facto. Isto decorre da história americana e parte muito mais da posição de privilégio. Se nós não quisermos falar em racismo, que obviamente existe, como em qualquer outro país, mas há uma questão de privilégio. Se há uma classe, seja ela qual for, nos brancos, num determinado sítio, predominantemente nos Estados Unidos, que têm o privilégio, no sentido, e o privilégio não é, às vezes as pessoas pensam que o privilégio, até parece que eles têm lá escravos a banhar-lhe as folhas e tal. Não é isso. O privilégio é tu viveres num sítio, num contexto, em que sabes e sentes que não tens grandes obstáculos. Portanto, imaginemos aqui em Portugal, eu sou um branco que vive em Portugal, que nasci em Portugal. Eu, à partida, já estou a descontar, ninguém me vai chatear muito por ser negro, não é? Não sou, portanto, à partida, esse obstáculo à partida não terei. Depois, não sou um sem-abrigo, portanto, também as pessoas não vão olhar para mim e não vão querer dar trabalho, porque não sei o quê. Portanto, há uma série de obstáculos que não é uma questão de privilégio por ser rico, é porque, em comparação com outras pessoas que estão no mesmo contexto que eu, que têm outras características, eu sei, intuo, não preciso de estar a pensar sobre isso, que parto à partida, parto com alguma vantagem. Não é? Depois posso não aproveitar essas oportunidades, etc. E estar a pedir às pessoas que estão nesta posição de privilégio, neste caso nos Estados do Sul, nos Estados Unidos, seja onde for, que abdiquem desse privilégio um bocadinho para que os outros tenham mais acesso, é complicado. É traumático, provoca muitas vezes guerras e coisas. Portanto, mas estas coisas existem e são estas coisas para as quais nós temos de olhar e não apenas para se uma pessoa está muito chateada porque vem os Black Lives Matter e é só violência e depois vem não sei o que é só violência. Epá, isso não interessa para analisar bem o que é que se está a passar nos Estados Unidos. São coisas muito mais profundas e que vêm da história americana e que fazem e que unem em povos, não é? Tu tens a comunidade afro-americana que é um conceito quase cultural e social. Quando nós aqui dizemos afro-americano, dizemos, mas o tipo não nasceu em África, nem não sei o quê, portanto, para que é que lhe estão a chamar afro-americano? Que é o caso da Kamala Harris, por exemplo. Só que Kamala Harris sempre viveu, tendo o pai jamaicano, e houve houve norte-americanos nascidos na Jamaica que foram estiveram na linha da frente da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos na década de 50 e 60, eles nasceram na Jamaica, portanto aquela comunidade afro-americana não podemos pensar, então mas se ela se o pai não nasceu em África, como é que é afro-americana? Porque aquilo é um conceito com ligações culturais e sociais, são pessoas que percebem que partem de uma posição de desvantagem na sociedade e se unem e se identificam com as pessoas que estão na mesma situação que elas. Portanto, não é o facto de ser um bocadinho menos escura que a generalidade desse grupo que a exclui de ser afro-americana. Portanto, e essas coisas são percebidas e são entendidas nos Estados Unidos e perdem-se um bocadinho na discussão que nós temos na Europa, porque ficamos muito pela base, não é? Sim, lá está, depois vem os puristas todos, não é? Mas puristas, pois. Também dentro dos próprios afro-americanos também haverão aqueles puristas, sim. que já entram na vertente do Black Power. Claro, tens grupos nos Estados Unidos de supremacia negra, por exemplo, são ridículos, muito pequenos, mas que sim, e sempre houve movimentos muito fracos, muito tenues de independência de uma parte do território para a população negra. Esse conceito, essa teoria existiu até em conjunto com as teorias mais pacifistas do Martin Luther King. Portanto, aquilo é uma manta de retalhos e a vida é assim, não é? Feita de coisas. Depois, o observador
não o jornal, mas a pessoa escolhe olhar aquilo que, a realidade, consoante aquilo que mais a toca, não é? Se uma pessoa parte do princípio que a autoridade tem sempre razão, portanto a polícia tem sempre razão, se assiste a uma situação de um polícia, por exemplo, como foi aquela do George Floyd, vai ter mais dúvidas em recriminar logo, não é? Dizer, pá, o gajo deve ter feito alguma coisa. Pronto, a tua cabeça está construída dessa maneira, não é? Leva-te, não é mau nem é bom, é assim. Leva-te para achar que houve ali qualquer coisa, porque senão o polícia não estava a tratar mal. Agora, se fores falar para uma pessoa que todos os dias vê e sofre abusos policiais, é claro que à primeira vista ele vai dizer, pá, este polícia é um violento, tem de ser preso porque fez isto de propósito. Sim, só que lá está, esta É sempre difícil saber o que é que... Sim. A questão é que tu tiveste, nesta parte toda do Black Lives Matter, também tiveste excessos de parte a parte. Tiveste, por um lado, pessoas a fincar em pé de que a polícia, de facto, tem sido razão, e depois tiveste outras pessoas que, enfim, sabes que esta questão toda dos movimentos, e eu digo sempre, já dediquei episódios a falar sobre isto, que é o racismo e o feminismo servem de capote a muita coisa, a muita gente, que se resguarda nesses conceitos para fazerem aquilo que lhes apetecerem, como tivemos casos de pessoas que limitavam-se a partir de lojas e diziam Black Lives Matter e coisas assim do género, e tivemos, por exemplo, o caso também daquele... Depois isto tem a ver com a forma como, e aqui vamos entrar uma vez mais na parte dos jornais, e como as coisas são noticiadas, que é o Observador, e eu na altura fiz o comentário disso, que foi, o Observador colocou uma imagem do menino e ao lado a imagem de quem matou o menino. O Chuck, o rapaz chamava-se Chuck, não sei se recordas da história, que era um menino. Era um menino que estava a passear, estava a brincar com bicicletas com as duas irmãs e que aparece um afro-americano, um negro, que dá um tiro na cabeça do menino. Ele já tinha sido recluso também, crimes de violência doméstica e tudo mais. E achei curioso como o Observador, neste caso o jornal, discrimina tudo, portanto diz negro recluso e mete ali a foto, e a mesma notícia tratada pela Sapo é apenas homem baleia criança nos Estados Unidos da América. Depois isto tem muito a ver também como Sim, eu percebo sim, e percebo depois a forma como isso chega aos leitores, mas é preciso também separar aqui duas coisas. Uma coisa é, se tu como leitor estás disposto a entrar para as notícias, a ler as notícias, sem este quadro mental de que há sempre um objetivo, há sempre um objetivo que não seja tentar informar o melhor possível. Eu vou dizer uma coisa, porque eu trabalho numa redação há muitos anos e isto acontece na minha, nas outras, acontece todos os dias, como no trabalho de todas as pessoas que nos estiverem a ouvir, também certamente haverá exemplos deste tipo. Que a pessoa que escreveu essa notícia, por exemplo, eu não estou a dizer, não conheço, não sei quem é que é essa notícia, nem quem é que escreveu, mas no Sapo, se fosse outro dia, podia ter escrito de maneira diferente. É que as pessoas têm de... Não há aqui grande mistério, a não ser para os leitores serem mais exigentes com o jornalismo que nós temos, e acredita que no jornalismo há muitos jornalistas que gastam 50% da sua energia, que é muito mais do que aquilo que seria necessário numa sociedade normal, para apertar essa forma de trabalho e fazer com que os jornalistas sejam mais atentos e mais cuidadosos. Mas se os leitores querem reivindicar isso, também há maneiras de ajudarem a fazer isso, não é? Porque, por exemplo, reconhecer que nós estamos numa sociedade, não necessariamente em Portugal, mas num tempo da economia e financeiro que tem fragilizado imenso as empresas de comunicação social, os jornais, rádios, televisões, mais os jornais e as rádios, porque as televisões sempre têm parte do entretenimento para equilibrar um bocado as coisas, embora também sofram com isso, mas um jornal diário que, como o Público, por exemplo, para dar um exemplo, que precisa de alimentar um jornal todos os dias e alimentar um site todos os dias, 24 horas por dia, manter-se relevante e, mais do que isso, tentar trazer coisas novas que exigem tempo para pensar, que as pessoas podem imaginar um bocadinho, quando vão pintar alguma coisa, sei lá, se houver alguém que pinta, que nos esteja a ouvir, quando vão fazer uma música, quando vão
sei lá, fazer uma folha no Excel, que eu nunca soube trabalhar com isso, uma coisa assim. Pá, há maneiras de tu fazeres as coisas, ou queres dar uma notícia rápida, aconteceu, este é o livro e tal, tudo bem. Se quiseres dar um texto que as pessoas digam assim, não, esta pessoa, pá, parece-me que percebe, posso não estar a perceber isto aqui, mas a pessoa parece que percebe e até está com ritmo e tal, precisas de tempo para isso, as coisas não saem em 5 ou 10 minutos, ninguém saca um texto muito bom, que tenha informação e que seja atrativo e que não seja assim em 15 minutos ou 20 minutos. E muitas vezes é isso que os jornalistas têm para fazer. Têm porque há pressão nas empresas de comunicação para que saiam cada vez mais coisas. Não é que saiam coisas a favor deste ou aquele, é que saiam coisas, que saiam, que sejam publicadas coisas, que os jornais e principalmente os sites estejam atualizados em relação à atualidade que as pessoas podem ver noutros sítios. E isso causa uma pressão com depois a diminuição das pessoas nas redações, que leva também a que, por maioria de razão, sejam as pessoas mais velhas e logo mais experientes a serem as primeiras a sair em processo de despedimento ou layoffs, ou seja o que for. A entrada de pessoas que são mais jovens e, por maioria de razão, menos experientes e com menos salário, com salários mais reduzidos, que depois não há mal nenhum nisso, o jornalismo e todas as empresas sempre beneficiam dessa junção de pessoas mais velhas e mais novas, mais e menos experientes, mas o problema é que nas redações em Portugal e noutros países as pessoas mais velhas estão simplesmente a desaparecer, portanto cada vez mais ficam só as pessoas mais novas, elas não estão a beneficiar dos conhecimentos dos mais velhos, nem os mais velhos beneficiam da energia e da atitude dos mais novos, porque já não estão lá. Isto, grosso modo, tem acontecido isto um pouco por todo o mundo. É claro que não tens tempo para te formar, não é? Por mais talentoso que tu sejas como jornalista, trabalhar numa redação é completamente diferente de trabalhar fora de uma redação, sozinho. Trabalhar, mesmo tendo muito talento, pá, tu precisas de cometer muitos erros, precisas de ter aquelas certezas absolutas que nós temos quando somos mais jovens e depois as coisas vão se limando e tal, tentando perceber que o uso desta palavra não fica bem aqui, por muito que eu na minha mesa de café gosto de a usar, mas aqui não sei o quê. Todo esse tipo de coisas vem da aprendizagem em conjunto numa redação. Isso simplesmente tem desaparecido, está cada vez mais... E isso explica muitas vezes a pressa com que se escrevem as coisas, a falta de discussão antes de se publicar uma coisa, e muito mais do que teres uma agenda e pá, eu aqui vou... eu vou dizer uma coisa, se o Sapo, neste caso, quis mesmo não pôr lá o negro, é porque pensou na forma como iria escrever aquela notícia. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Sapo ou qualquer outro sítio em Portugal, perca muito tempo num debate interno sobre como é que que expressões deve usar naquele título. Quem me dera a mim que isso fosse verdade e que no fim o Sapo publicasse da forma como eles quisessem, mas o Sapo, estamos aqui a falar do Sapo, não tem, não posso falar do público, sim, porque esse é o ponto que eu quero levar a seguir, que é... Claro, mas quantas vezes nós na própria redação, mesmo no público, lemos coisas que estão no nosso jornal, e dizemos, mas quem é que escreveu isto? Pá? Mas porquê que nós já dissemos que há não sei quanto tempo não usamos esta palavra? Por exemplo, isto acontece. Agora, as pessoas dizem assim, então, mas vocês são assim tão incompetentes que depois de dizerem uma coisa ela continua a aparecer. Habituem-se a trabalhar num sítio em que as coisas não são assim, nem assado, todos os minutos, 24 horas por dia, com várias pessoas de vários contextos, com vários tipos de experiências, que não podem estar permanentemente a trabalhar. Por exemplo, não tens um editor que possa estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês a trabalhar. Há folgas, há fins de semana, há isto e aquilo. Portanto, há sempre a probabilidade de alguma coisa passar que não seja do agrado dos próprios jornalistas da redação e da própria redação. Mas nós não podemos explicar isto aos leitores depois. Quando sai, o juízo de valor está feito. Portanto, não é fácil também. Lá está, mas também concordarás que todas as redações querem ser a primeira redação a lançar, para ser a partida a ser partilhada mais vezes, mais cliques, mais dinheiro com... Porque depois isto é a questão, que é, hoje em dia os jornais já não ganham apenas o dinheiro através da compra do jornal, não é? Já é através dos cliques e das publicidades colocadas nos próprios websites, não é? Sim. E pronto. Mas repara, só por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu há uns tempos, infelizmente aqui há uns 2 anos mais ou menos, fiz uma série de notícias sobre desastres aéreos. E pronto, falei com muitas pessoas da área nessa altura, desastres no estrangeiro, coisas... E havia um problema, isto não é para assustar ninguém, nem não fiquem assustados com isto, mas era um problema que se discute, não é? Como nós discutimos internamente coisas do jornalismo, as pessoas da aviação comercial discutem lá as coisas deles. E muitas vezes perguntavam-me assim, porque eu fazia aquelas perguntas de então, mas porquê que é verdade mesmo que o avião não tinha a dose de combustível, não sei o que eles diziam? Não é verdade, mas, por exemplo, davam um exemplo da TAP.
A TAP, antigamente, não sei se agora é assim, já passou e muita coisa mudou em 2 anos, a TAP, como companhia de bandeira, como eram as British Airways desta vida e coisas assim, Air France, tinham padrões de segurança muito, mas mesmo muito acima do limite imposto pelas autoridades internacionais. Portanto, imagina que a Autoridade Internacional de Aviação Comercial diz assim, vocês não podem fazer este voo daqui para Nova Iorque com menos de 100 litros de combustível. Sei que é ridículo o valor, mas só para dar um exemplo. E a British Airways, a TAP e não sei o quê, punham 500 litros, por exemplo. Estás a dizer, eu sei que vocês só exigem 100, mas eu ponho 500. Vocês só podem ter, vocês têm de ter um mínimo de 7 funcionários a bordo. Está bem, mas nós vamos ter 15, porque queremos prestar um grande serviço aos nossos passageiros. Pronto. Isso acontecia no tempo em que não apareceram as low costs, a economia não foi assim um bocadinho mais a puxar para tudo o que seja mais e que seja criativo e que seja pedir tempo é mau. Tudo o que produza mais dinheiro é bom. Portanto, isto não é nenhuma leitura anticapitalista. Estou a dizer que é um facto que, por exemplo, o negócio core da aviação comercial ou da TAP não é não perder dinheiro. Eu sei que todos nós estamos interessados em que isso aconteça, mas o negócio core deles, eles não são uma instituição financeira. Portanto, e o jornal não é uma instituição financeira. O trabalho de um jornal, a função do jornal, é tentar informar o melhor possível os seus leitores. E o da TAP é tentar levar de uma forma mais cómoda e segura os seus passageiros para um ponto A para o ponto B. Ora, o que eu acho é que se perdeu um bocadinho aqui, que se perdeu um bocadinho este foco e, tal como a aviação comercial tem dificuldades para responder e trabalhar num mercado em que facilmente um avião leva não sei quantas pessoas e não podem levar bagagem, não podem levar brincos e não podem levar fios no cabelo e não sei o quê, e depois pagam menos, é claro que eles depois, para concorrerem neste mercado, das duas uma, ou baixam os seus padrões também, para ir ao encontro daqueles e poderem competir com eles, ou se mantêm os seus padrões acima do mínimo exigido, vão perder mais dinheiro. Quer dizer, esta fórmula, não há milagres aqui. Pode haver, quando dizem assim, há uma empresa que está a dar o exemplo, é uma empresa, acontece, pode acontecer, é uma anomalia, não é uma coisa que seja replicável por outros sítios. Portanto, o jornalismo e os jornais e muitas outras áreas estão a sofrer o mesmo problema. Aos jornais é exigido que não percam dinheiro, e com toda a justificação e com toda a legitimidade. Quem põe dinheiro nas empresas de comunicação social tem toda a legitimidade para não querer perder dinheiro. Agora, isto bate de frente, choca de frente com a atividade jornalística, a essência da atividade jornalística, que para ser bem feita não é muito compatível com corte de custos. Tu não podes, por exemplo, cortes de custos, não vais aos sítios, pronto, não vais aos Estados Unidos cobrir as eleições, já estás a perder em relação a uma situação em que podes ir e ver com os teus próprios olhos. Não podes contratar mais pessoas, portanto vais ter as mesmas pessoas a trabalhar mais horas. Não podes trabalhar aquela pessoa que está naquele jornal que já deu mostras e nós gostávamos que ele tenha porque não temos dinheiro, então vamos contratar um estagiário e depois logo se vê e tal. Quer dizer, é claro, há aqui dois interesses muito fortes a lutarem contra o outro. Neste momento, infelizmente, tanto no jornalismo como noutros setores da nossa atividade, quem está a ganhar é a ideia de que nos puxa para poupar, cortar. Claro que isso só se pode ter reflexos na qualidade final do produto, seja ele qual for, da aviação comercial, do jornalismo ou dos podcasts, qualquer coisa. Pois, isto dos podcasts, pois é, isto também são poucos os podcasts que geram dinheiro em Portugal. Felizmente o Podcast Conversa juntou-se no último ano a essa curta lista, portanto, bom para mim, que pelo menos ajuda a pagar a eletricidade. E agora, pronto, obviamente que, mas por exemplo, agora vai haver merchandising, já foi apresentado nas redes sociais o Polo e a Sweat. Obviamente que o podcast não vai enriquecer à consta disto, mas lá está, há todo um tipo de investimento, não é? Quer dizer, comprei mesa de som, comprei o anel luminoso, melhores cabos, melhores microfones, portanto, tudo isso é um investimento para, lá está, estar na dianteira dos podcasts, estar a servir o melhor conteúdo também. Mas, por exemplo, eu no meu caso aqui do podcast, às vezes há pessoas que dizem, publicaste isto um bocadinho tarde. Eu, não publiquei um bocadinho tarde. Publiquei o tempo que eu achava que devia ser para ter informações reunidas, para dar a melhor informação. Porque eu próprio aqui no podcast gosto de fazer fact-checking. Não gosto de dizer uma coisa que não é verdade. Porque uma coisa
é uma notícia má cair no público. O público tem infraestruturas mais suficientes para, ok, correu mal, pedimos desculpa, passamos à frente. E já aconteceu isto com todos os jornais, notícias mal selecionadas, uma entrevista mal feita, etc. Olha o Expresso, não é? Por causa daquele off, não é? O Expresso não desapareceu, não é? Sim. Agora, se a pessoa Sim, isso é uma das coisas boas até desta loucura atual, cacofonia e excesso de notificações nos telemóveis. Uma das coisas boas é que, por pior que tu faças, quer dizer, todos nós já tivemos aquele momento em que, epá, eu devo ter feito uma grande asneira, uma pessoa até se sente, por acaso depois, no meu caso, isso não se verificou, mas uma pessoa fica assustada, epá, será que eu fiz mesmo aquela porcaria? Depois vais pensar que vais andar durante dias ou ouvir-te dizer que tu és um incompetente, que és a pior pessoa do mundo e tal. Epá, mas o conforto é que passado uns dias já ninguém se lembra disso. E é um bocadinho aquela coisa da esquizofrenia do mundo atual, não é? No momento em que tu estás a ser o alvo, seja uma empresa, seja um jornalista, seja um político, estás a ser o alvo da sova, não é? Porque apareceu, como o presidente Marcelo agora, que apareceu sem camisa, estamos todos a gozar. Tu és especial, não é? Exato. Daqui a 2 dias já vai haver outra coisa qualquer e as pessoas já não se lembram disso. E, pá, isso acaba por equilibrar um bocadinho o excesso de atenção que se dá a certos temas, porque aquilo é tão doentio às vezes, quer dizer, eu às vezes vou para as redes sociais, ouvo as coisas e digo, a sério que as pessoas estão a bater neste coitado ou nesta coitada. Uma coisa é tu teres como alvos políticos poderosos, empresários e tal. Agora uma pessoa que apareceu num programa de televisão e tinha um nariz assim e tal, bem pronto, memes e coisas. Ou um que apenas queria um café de 15... Um café, seja o que for, exatamente. Não, mas o conforto dessas pessoas tem de ser esse. Daqui a 2 dias já ninguém se lembra disso. Portanto, está tudo histérico, mas não tem interesse. Exato. Eu desafio neste momento quem nos estiver a ouvir, quantas pessoas é que se lembram do que é que eu estou a falar? Exatamente. Do café. Só com esta referência do café. Sim. Exatamente. Mas fez uma pessoa inteligente, portanto, chegaste lá. Podes ir para a Casa Branca. Não, podes ir para a Casa Branca, és grande, és fantástico e tudo mais. Mas a questão é essa. O Trump também, tão depressa, voltando ainda ao Fauci, quer dizer, ele diz, temos aquele telefonema em que ele diz que ele é devastador, que não sabe nada e não sei o que dizer que mais, e depois dizemos, não, ele é uma pessoa competente, nós gostamos muito dele, mas ele gosta muito de apresentar televisão, e ele não pode aparecer sempre na televisão. O que é que diria o Trump? O que é que diria o Trump se tivesse o Trump empregado na empresa do Trump? Não, com certeza, mas o Trump, o fascínio do Trump, que para quem estuda essas coisas da linguagem corporal e outro tipo de linguagem, comunicação e tal, deve ser precisamente e que eu acho que isso vai para além disso, não é? Porque, é difícil, é claro que há sempre pessoas suficientes para irem no conto do vigário, seja, eu não estou a chamar vigário ou não, mas imagina, aparece uma pessoa que engana. Houve um antigo presidente do Benfica, por exemplo, não vou dizer o nome, que foi recorrentemente acusado e condenado porque depois saía e dizia uma coisa e era mentira e não sei o quê. Há sempre pessoas, há sempre um núcleo, por pequeno que seja, que fica com estas pessoas para sempre, não é? Seja outro antigo primeiro-ministro, seja o que for, há sempre pessoas que vão acreditar, mesmo perante as provas mais evidências e provas mais coisas. Portanto, vamos eliminar esse tipo de pessoas. Dizer que há pessoas ou dizer que os eleitores do Trump são todos burros, porque há, de facto, uma percentagem destas pessoas que, faça o que ele fizer, vão estar com ele. Isso é válido para qualquer político, para qualquer desportista, para qualquer coisa. O Biden também terá os seus fiéis seguidores. Terá, com certeza, exatamente. O Bernie Sanders, não é? Sim, o Bernie Sanders, todos. Mas a questão aqui é de ver o que é que leva tantas pessoas, ou em número suficiente para ele ser eleito presidente, não é a gostarem necessariamente do que ele diz ou a vibrarem com o que ele diz, porque isso é aquela multidão que vai aos comícios e que, por muitos que sejam para encher televisão, são 2 ou 3 mil pessoas. Isso não é nada para eleição nenhuma, nem lá no bairro deles, onde eles estão a assistir ao comício, isso faz diferença e mostra nas eleições. Portanto, aquilo é para espetáculo, para ver. Por outras palavras, não quer dizer que o Trump esteja lançado, porque quando ligamos a televisão, lá está ele num comício no aeroporto cheio de pessoas e o Biden está às moscas. Isso não quer dizer nada nos Estados Unidos. Mas, para o grosso dos eleitores de Donald Trump, há mil e uma coisas diferentes. Não é? Tu tens cientistas a votar no Trump, certamente, tens médicos, tens engenheiros, advogados, etc. Porque, como nas nossas vidas, aqui em Portugal,
lá também há pessoas que, para além da profissão que têm interesses que são muito mais intrínsecos à sua maneira de ser, à sua personalidade e à sua categoria de cidadãos. Não é? Por exemplo, um grupo anti-aborto nos Estados Unidos é um grupo que tem médicos, que tem pedreiros, que tem tudo, portanto, mas são pessoas que estão unidas pela causa anti-aborto. Isso é uma causa muito profunda. Ora, essas pessoas... transversal, não é? Exatamente, se tu tens uma pessoa que é... Se tens uma pessoa cuja posição, nós não estamos a falar anti-aborto no sentido em que eu posso ser, outra pessoa pode ser, quer dizer, por mim as pessoas têm direito ao aborto, mas eu pessoalmente, se fosse no meu caso, não faria. Não estamos a falar destas pessoas, isto não é ser anti-aborto. Anti-aborto nos Estados Unidos, já que estamos a falar dos Estados Unidos, há pessoas que acham que é um genocídio. O aborto em si é um genocídio. Pronto. E estas pessoas são médicos, são pedreiros, sejam o que for. Mas um pedreiro que tenha este tipo de ideologia anti-aborto, pensamento anti-aborto, pode também ao mesmo tempo ser uma daquelas pessoas que facilmente é enganada por qualquer patranha que o Trump diz. E um engenheiro, ou seja que for, ou trocando os papéis, que é também assim anti-aborto, se calhar já não vai ser enganado pelas patranhas, mas vota no Trump porque sabe que ele vai defendê-lo nestas questões anti-aborto. São posturas temáticas, monotemáticas em relação a um candidato. Portanto, mais uma vez, o Trump é um candidato que é eleito e que pode ser reeleito por uma combinação de fatores que, por um lado, lhe deu essa vitória, lhe pode dar mais uma vitória, mas que também facilmente o pode fazer cair completamente pela base. Não é? Basta um bocadinho de cada uma destas coisas faltar num dia das eleições, ou nas semanas de eleições, neste caso nos Estados Unidos este ano, aquilo cai tudo pela base, ele perde. Depois, obviamente, que também não quer dizer, como estavas aí a falar há bocado, que o trumpismo desapareça, nem nada que se pareça com isso. Sim. Mas é diferente ele ganhar ou perder, claro, só pode ser. Não? É diferente para o Biden, também tem que ser diferente para o Trump, não é? Exatamente. Pronto, aqui é mais uma questão da identidade do próprio partido. Mas estavas a falar das pessoas no aeroporto e tudo mais. A questão é, ok, temos lá 2, 3 mil, quase já, isso pode não ser revelado nada no dia das eleições e não fazer diferença. Mas será que o eleitorado do Donald Trump está mais mobilizado que o do Biden? Porque se nós olharmos e fazendo aqui, temos que voltar outra vez para o debate do Trump e do Biden, em que quando o Chris Wallace quer fazer aquele pacto entre os dois e o Trump não aceita esse pacto da questão de aceitarem o resultado das eleições, sim. O Trump, repara que o Trump dirige-se ao seu eleitorado dizendo verifiquem se não vem nada estranho a acontecer no dia das eleições. Ou seja, eu acho que o eleitorado é mais do que militante, serão militares da causa. Sim, eu percebo, sim. A questão, poderão estar mais mobilizados do que o resto. A questão é que essa discussão porque também se mobilizaram quando foi a questão de anti-máscara e anti-Black Lives Matter e tudo mais. Sim, mas decorre do facto de numa pandemia tu só vês as pessoas que, por exemplo, se tens uma quarentena imposta, tu só consegues avaliar a adesão à anti-quarentena, não é? As pessoas vêm para a rua e tu vês as pessoas que estão a violar a quarentena, não vês as pessoas que estão em casa, não vês as pessoas... É sempre difícil numa pandemia também estar a avaliar a qualidade e a dimensão do entusiasmo nos candidatos. Isso é uma velha questão já desde a eleição de 2016. Será que o Donald Trump ganhou porque a sua base estava mais entusiasmada e, portanto, deu-lhe mais aquele edge nas eleições? E se calhar agora pode-se repetir o mesmo. Agora é mais difícil de fazer essa análise antes das eleições porque estamos numa pandemia e, portanto, por opção e até por repetir aquela ideia de maior responsabilidade e maior crença na ciência, das máscaras, etc., o Partido Democrático, de Joe Biden em particular, não tem sequer marcado esse tipo de comícios por opção. Portanto, não podemos nunca comparar uma coisa à outra. É verdade que isso, para algumas pessoas, transmite essa ideia, mas simplesmente não é algo com que as pessoas que estão a observar isto estejam a avaliar e a tentar perceber se vai influenciar alguma coisa ou não. Basicamente, sabe-se mais ou menos onde é que cada candidato tem de ganhar para ser eleito presidente. Isto, por causa do sistema eleitoral deles, não é assim um grande mistério. Ora, não é à toa que o Donald Trump está neste momento a fazer 2 comícios por dia nos battleground states, naqueles estados
podem pender para um lado ou para o outro. Não estamos a ver o Donald Trump, acho que hoje foi uma angariação de fundos na Califórnia, mas foi a angariação. Também foi à Califórnia, ou se calhar é amanhã, mas é angariação de fundos. Vai para lá beber um conhaque e meter dinheiro ao bolso na Califórnia. Não vai fazer comícios para trumpistas na Califórnia, porque por isso simplesmente eles não existem, ou os que existem nunca na vida lhe vão dar vitória nenhuma. A Califórnia está fechada para o Partido Democrata. Portanto, não se perde tempo ali nem dinheiro. E só são 55 votos. Exato. Portanto, ele está ali na Pensilvânia, no Wisconsin, no Michigan, no Ohio, no Arizona, se calhar até na Geórgia. Esse tipo de coisas é que as pessoas que não acompanham muito a política americana, é normal que lhes passem ao lado. Por exemplo, o facto de haver investimento da campanha de Donald Trump na Geórgia é um sinal que é muito problemático para Donald Trump. A Geórgia é um estado mais do que republicano. A Geórgia não tem problema nenhum, não devia ter problema nenhum para o Trump. E neste momento, a sondagem de hoje do New York Times, que dá 45% a cada um, com todos os mas e sim, e talvez não vá acontecer isso, mas o Partido Republicano levou a sério, porque uma coisa é o que nós vemos o Trump dizer na televisão, blá, 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 blá. Outra coisa é o que a estrutura do Partido Republicano e da campanha do Trump, a máquina está a fazer por trás dele. E eles estão na Geórgia a bater às portas, a dizer às pessoas para se inscreverem, porque não têm a certeza absoluta de que o domínio e a vantagem que os republicanos tinham na Geórgia se volta a repetir este ano. Portanto, isso pode até acontecer, o mais provável é que o Trump ganhe na Geórgia, mas o facto de haver este ambiente ali de desconforto nos republicanos diz muito, muito sobre o que é que a dinâmica atual nesta corrida. Agora, o facto é que se mantém a mesma coisa, parece evidente, cada vez mais evidente com o passar dos dias, que a reeleição do Donald Trump é muito mais difícil do que se pensava, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, não só antes da pandemia, mas logo a seguir ao impeachment. Não sei se os ouvintes se lembram, mas quando foi o impeachment, o Donald Trump não foi absolvido no Senado, não foi condenado, e portanto as sondagens já refletiam ali um apoio maior ao Trump, porque nós estamos aqui a falar sempre dos independentes, basicamente, porque a partir do momento em que o Donald Trump foi eleito em 2016, não façamos confusões. Os apoiantes do Trump são os apoiantes do Trump e não há nada, absolutamente nada que ele possa fazer que os afaste, e quem está contra o Trump não há nada que os faça votar no Trump. Portanto, não há grandes transferências de eleitorado. Há uma porcentagem de indecisos, e dentro dessa porcentagem de indecisos há uma porcentagem ainda menor, que legitimamente hoje não sabem se vão votar no Biden ou no Trump, mas é uma porcentagem muito pequena. E para essa que pode fazer o desequilíbrio nos sítios certos, não é? Naqueles sítios e tal. Agora, em janeiro ou fevereiro, antes da pandemia, depois do impeachment, era difícil dizer-se assim, é quase impossível o Trump ser reeleito. Era difícil, porque o mapa eleitoral dele, o eleitorado dele continuava nos mesmos sítios que lhe deu a vitória, não é? Ele continuava forte no Michigan, no Wisconsin, na Pensilvânia, e não havia nenhuma indicação, a economia estava fortíssima, o emprego sempre a subir. Ele dizia aquelas parvoíces para muitas pessoas, mas isso, olha, eu sempre disse isso, portanto ele não era novidade nenhuma para os eleitores dele. Exato. Depois mete-se a pandemia, que muitos eleitores do Trump, que os eleitores do Trump vão, obviamente, e qualquer pessoa boa da cabeça, porque obviamente não foi o Trump que causou a pandemia, tal como se calhar também não foi o Sócrates que causou o descalabro em Portugal, mas causou outro descalabro, mas o descalabro em Portugal teve mais a ver com a crise internacional de 2007, 2008, outra coisa. E o PEC 4. O PEC 4, exatamente. Pronto. Mas, portanto, estes facilitismos de olhar para as coisas com explicações simples e básicas também não ajudam muito a estas coisas. Portanto, há uma pandemia e o que se nota no Donald Trump é que, precisamente por ele, não é, eu quando digo por ele saber, não quer dizer que o homem é genial e esteve lá a pensar, que são coisas que um ser com 2 neurónios consegue perceber, não é preciso ser assim tão sofisticado. Ele sabe, e a campanha dele sabe, qual é que é o caminho que ele tem para a reeleição. Geralmente, quando se olha para o mapa eleitoral dos Estados Unidos de uma eleição, as pessoas que falam sobre isto falam em caminhos. Que caminho é que este candidato tem? E um candidato pode ter 7 caminhos. Pode, por exemplo, vão-se ganhar estes 3 estados no Midwest, chega, porque tem mais estas coisas. Mas se perder um estado no Midwest, destes 3 que precisa de ganhar, mas se for ganhar ali o Arizona, então também dá 2 caminhos. Mas então esta combinação não resulta, vamos tentar esta. Portanto, há candidatos que têm 7, 8, 9 caminhos, como é o caso do Biden desta vez. O Trump tem um caminho, o Trump, à partida, tem um caminho muito estreito. Mas esse caminho muito estreito é perfeitamente possível de acontecer.
mesmo quando aqueles especialistas falam em probabilidades e hipóteses, as pessoas às vezes confundem. Se algum, que não está a acontecer, mas se alguma dessas empresas hoje dissesse que o Trump, como foi o site 538 em 2016, que eles puseram a probabilidade de vitória da Clinton em 65% para 35% do Trump. E ainda hoje há pessoas que acham que isto foi um erro brutal. Ora, tu tens uma em 3 possibilidades de ganhar alguma coisa ou de teres um acidente, é uma probabilidade brutal. 35% de probabilidades é brutal, pode acontecer em muitos cenários. E por isso é que o Trump ganhou. Porque, por exemplo, no caso do 538, havia empresas que estavam completamente fora da realidade e davam 98%, 99% e não sei o quê. Mas no caso do 538, tinhas 65-35. Isto era fortíssimo, grandes probabilidades para o Trump. E ele acabou de ganhar. Verificou-se o cenário que tinha muitas probabilidades de acontecer. Não era o que tinha mais probabilidades, mas tinha bastantes probabilidades. Neste caso, tanto o 538 como outras empresas que, entretanto, também ajustaram os seus modelos, estão muito longe de dar 35% para o Trump. Estamos a falar dos 12%, 15%. Portanto, existe. Há ali tipo uma em 10 hipóteses do Trump ganhar ou 2 em 10 hipóteses de ganhar. Mas essas hipóteses existem, estão lá e pode acontecer. Agora, se na noite, quando os votos estiverem todos contados, seja no dia 3 ou seja no dia 14 de Abril, não sei do que, não sabemos quando é que isso vai acontecer. Pois é pronto, mas se o Trump ganhar ainda assim, não há nenhuma justificação para uma pessoa que queira estar de boa fé e que queira tentar perceber as coisas a sério, não há nenhuma justificação para vir dizer ei, vocês estavam todos errados, não sei o quê, o Trump é que é o maior e tal. Não faz sentido, percebes? Porque há ali pequenas coisas, basta ele ganhar um voto num distrito eleitoral em que votam 500 pessoas, que vai desequilibrar todos os distritos e o estado todo da Pensilvânia e ele, por causa daquele voto, vai ganhar tudo naquele estado. E, portanto, como isso pode acontecer para o Trump, pode, obviamente, por meio de razão, acontecer para o Joe Biden. Portanto, está tudo em aberto, sendo que o Joe Biden tem muito mais probabilidades, muito mais caminhos para vencer do que o Donald Trump a ser reeleito. Mas isto depois, se ele ganhar, não é uma questão de... é um facto que isto acontece, não é? É um facto. Tem de acontecer muitas coisas inesperadas para que o Donald Trump passe a ser o favorito nestas eleições. Podem acontecer, claro que sim. Há muita gente que diz que em 2016, que foi basicamente nas últimas 2 semanas, portanto, a partir desta fase até ao dia das eleições, da fase em que nós estamos agora, que o Trump ganhou as eleições e não se percebeu isso porque a maioria dos inquiridos nas sondagens antes desse período, os indecisos, havia um determinado número de indecisos, por exemplo, 10, 15, 20%. E a maioria desses indecisos, nas últimas 2 semanas e principalmente na última semana da campanha de 2016, foi para o Trump. E há muita gente que tenta explicar isto de várias maneiras. Uma delas são aquelas revelações dos e-mails e as investigações de e-mails da Hillary Clinton, do FBI, que havia pessoas... Agora, temos de nos lembrar de uma coisa. Naquela altura, Donald Trump tinha única e exclusivamente, a aura de grande empresário e de personalidade da televisão, que dizia umas previstas, mas era uma pessoa que até tinha bastante simpatia nos Estados Unidos. Não era visto como é hoje. Fora do sistema. Fora do establishment, não é? Portanto, quer mudar tudo isto. Sim, mas havia uma boa vontade. Sim. Havia uma boa vontade, até antes da campanha, porque em campanha ele começou logo a dizer aquelas coisas dos mexicanos e tal, começou logo a afastar muitas pessoas, mas havia uma boa vontade, uma disposição para tentar... Eu lembro-me que na noite em que o Trump faz o discurso da vitória, havia pessoas a dizer, bom, este discurso até não foi assim tão mau, pode ser que ele, à semelhança de outros candidatos que também foram assim um bocadinho fora e tal, depois acabem por ir ao lugar e ficam assim mais no estado. Quer dizer, ele foi, na minha opinião, as pessoas podem achar, porque as expectativas dessas pessoas podia ser que ele agora já tinha campos de concentração na América, não é? Se calhar. Eu acho que ele foi muito mais... como é que se diz, instável e muito mais fora da caixa, muito mais antissistema do que eu estava à espera, mas imensamente mais, e as pessoas nem conseguem, nós é que já nos habituámos tanto a esta normalidade em termos de discurso, não estou a dizer se é bom ou se é mau, mas é diferente do comportamento de um presidente típico nos Estados Unidos, que já achamos que isto não é bem assim, também não exageres e tal, não, ele é imenso, quase ninguém esperava, se calhar a não ser ele, que passados 4 anos ele ainda estivesse aqui a ter o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de discurso com o eleitorado que tinha
quando quis ganhar as eleições em 2016. A mudança aqui é que ele continua ao mesmo, o Trump continua ao mesmo. Isso agrada muito a uma porcentagem do eleitorado dele, vê confirmada aquela expectativa de que este homem realmente é aquele que chegou e que vem dizer as coisas como elas são e não volta atrás e não se esconde, mas o eleitorado já não é o mesmo. O eleitorado já tem muito mais informação sobre o Donald Trump do que tinha há 4 ou 5 anos. Não é? Já sabe que as pessoas que estavam indecisas, algumas pessoas que estavam indecisas desde 2016 e que acabaram por ir para o Trump depois dos e-mails da Clinton e porque a Clinton era uma candidata que não despertava absolutamente nenhum interesse em ninguém e tinha até muita gente a detestava, portanto estava ali o Trump até nem é, E o o estado gajo de é assim um saúde dela bocadinho... também, lembras-te que também estava... Pronto, sim, mas ouve lá, nós estamos a falar de candidatos com mais de 70 e tal anos, portanto isso o estado de saúde são todos iguais, é tudo aquilo, deve ser umas veias ali todas a arrebentarem de colesterol, é tudo igual. Agora a cena é que naquela altura aqueles indecisos olharam para um Trump diferente do Trump que é hoje. Aquele Trump naquela altura era, imagina este raciocínio que muita gente teve na última semana das eleições. Epá, este gajo do Trump diz aquelas coisas sobre os mexicanos e não sei o quê. Mas, de facto, se nós metermos esta Clinton, esta corrupta, esta não sei o quê, que vai vender isto tudo a coisa, não sei o quê, nunca mais saímos da cepa torta. Epá, porquê é que não damos uma oportunidade ao homem? Se calhar até vai acontecer qualquer coisa. Pronto, ele diz aquelas previstas e tal. E deram-lhe, e fizeram desequilibrar a balança para o lado dele, não é? Deram-lhe coisa. O voto de protesto e o voto de confiança não muito convicto, mas como a outra candidata era tão má, pá, pronto, olha, vamos ver isto. Já deve ser difícil. É tipo o Tiririca. Tipo o Tiririca. Pior do que está, não fica. Não é? Portanto, 4 anos depois, eles não estão a votar no Tiririca, estão a votar num presidente dos Estados Unidos que já deu mostras daquilo que quer e não quer fazer. E, portanto, muitos desses indecisos, nesta altura, poderão não quebrar para o mesmo lado. Não é? E, do outro lado, não tem a Clinton, já tem a Joe Biden, que por mais esforço que a campanha do Trump queira fazer para colar à esquerda, quer dizer, se há alguém que é o protótipo de não ser a esquerda do Partido Democrata é o Joe Biden, não é? Pessoa mais ao centro e mais com acusações, quer dizer, o homem num dia é acusado de ter feito panelinha com os senadores que defendiam a escravatura no Sul, no outro é de radical de esquerda, amigo de quase Cortés, quer dizer, aquilo é uma coisa que qualquer eleitor que vive nos Estados Unidos sabe que aquilo não cola. Portanto, não existe Hillary Clinton nesta eleição e o Donald Trump já é outro Donald Trump. Portanto, é isto e muitas outras coisas, as sondagens que têm aparecido, a diminuição de certos eleitorados e mudanças demográficas entre as zonas urbanas e rurais levam as pessoas que estão mais atentas a isto a dizer que, factualmente, o Joe Biden tem muito mais caminhos para ser eleito do que o Donald Trump ser reeleito. Mas cá estaremos depois para perceber se isto é assim ou não. Exato. Pá, é assim, eu já disse aqui no podcast várias vezes, meto a minha invencibilidade em prognósticos de eleições em jogo e digo que Donald Trump vai ser reeleito. Não por ser o candidato que eu só te posso dar os parabéns por tu arriscaste, quero dizer isso. Uma coisa ou outra. Qualquer pessoa que neste momento diga uma coisa ou outra e que não faça vida disso, porque aquelas pessoas das empresas de sondagens e de coisas fazem vida disso, eu não vou arriscar. Aliás, o partido, se tu falares com pessoas, lá está no Partido Democrata com 2 neurónios, também há, como há no Partido Republicano, também há no Partido Democrata, estão a roer as unhas até agora, não é? Ninguém. A sensação que tu tens nos Estados Unidos, nas pessoas mais atentas às eleições, que não são assim tantas, há mais agora porque o Trump radicalizou um bocadinho e também veio trazer ao de cima mais paixão, não é? De um lado e do outro. Mas essas pessoas no Partido Democrata estão com muito medo, elas olham para as sondagens, olham para as probabilidades, olham para tudo e dizem, pá, mas nós vamos ganhar com uma grande trepa, não é? Mas não, nós não podemos estar, isto não pode ser verdade, outra vez também íamos ganhar com uma grande trepa e perdemos, portanto ninguém está a querer tentar a vitória. Lá está, eu digo isto, mas também não tenho feito noção que isto vai ser disputado até ao último, voto. Claro que sim. Portanto, não... O problema é que foi como tu disseste há bocado. Antes, se não fosse o coronavírus, diria-se que isto seria um passeio para Donald Trump. Se não fosse, não digo que fosse um passeio, mas claramente ele tinha muito mais hipóteses de ser reeleito do que agora. Muito mais. Mas o grande drama de quem gosta mesmo do Trump, porque eu tenho uma tese é que nem o Trump gosta dele com políticas. O Trump, repara, o Trump, eu ainda não me convenceram, ninguém me convenceu, nunca das coisas que eu li das pessoas com quem eu falei, aliás já estou convencido do contrário, mas posso estar errado, não há nada, absolutamente nada no presidente Donald Trump que seja
decidido ou motivado por um interesse comum a longo prazo dos Estados Unidos na sua posição no mundo. Não há. Todas partem ou têm como centro a sua posição individual e aquilo que é, seja a imagem, seja os interesses, seja o que for, mas, portanto, só assim se explica. Ele teve uma oportunidade de ouro. Imagina, eu por acaso li há pouco tempo um texto de opinião no New York Times, estava engraçado, de uma pessoa que basicamente, depois a crítica àquele texto era, bem, você está a dizer que se o Donald Trump não fosse o Donald Trump, então se calhar ele tinha mais apoio, o que não faz muito sentido, mas o que ele dizia era que desafiava quase as pessoas a olharem para aquela imagem que o Donald Trump ainda tem em alguns setores, que é uma pessoa que não é politicamente correta. Ora, o politicamente correto é uma coisa que nós já sabemos, ou o politicamente incorreto que nós já sabemos mais ou menos o que é, e que muitas vezes é confundido com, como ele dizia no texto, com uma pessoa ser um asshole, ser um parvalhão. Pronto. E, portanto, ser-se politicamente incorreto muitas vezes é extremamente valioso para uma empresa, para um país, para um grupo, para um clube de futebol. É extremamente, há pessoas que sabem dizer as coisas que mais ninguém consegue ou tem coragem de dizer naquele momento, e é uma pessoa politicamente incorreta. Portanto, o Donald Trump não é uma pessoa politicamente incorreta. O que ele argumentava nesse texto, a pessoa do New York Times, era que se ele fosse mesmo uma pessoa politicamente incorreta, se não fosse uma pessoa que só diz aquelas coisas assim da boca para fora, tinha aqui nesta hipótese da pandemia, uma oportunidade de ouro para reforçar o seu eleitorado. Quer dizer, qual é que era o problema? Ele nunca ia perder o eleitorado mais radical que tem. Não é por andar a dizer que é contra as máscaras, ou que é a favor das máscaras, que aquele eleitorado se ia embora, porque ele tem muitos outros pontos de mais-valia junto desse eleitorado. Bastava-lhe, é sentar-se e fingir-se de morto, não é? Olha, pronto, os cientistas eles estão a dizer isso, vamos recomendar as máscaras. Também não é preciso andarem sempre com a paranoia das máscaras, mas quando saírem à rua, forem ao supermercado, ponham uma máscara, porque nós ainda não temos a certeza, não há conclusões que aconteceu isso, mas sim, pronto. há tanta coisa para se isto, não é? Ele não precisava absolutamente nada, neste caso da pandemia, de reforçar aquela ideia de que está contra o sistema, quando o sistema são os cientistas, nós não nos podemos perder de vista uma coisa é nós termos esta vontade de sermos politicamente incorretos e de pormos em causa conhecimentos e regras e coisas já estabelecidas. Outra coisa é, não vamos agora, depois destes séculos todos, começar a dizer que é o planeta, que é o Sol que gira à volta da Terra outra vez, quer dizer, já há coisas, então nós para termos uma sociedade saudável, temos de concordar com um ou dois factos, quer dizer, com a gravidade, com o posicionamento do sistema solar, quer dizer, com qualquer coisa assim, com o formato da Terra. Se nós não conseguimos nem isto concordar, é muito difícil, estamos a falar sobre políticas específicas no dia-a-dia das pessoas, não é? Muito difícil, porque já vamos com uma atitude de que não é possível tu juntar-te com uma pessoa que acha que sei lá, isso é quadrado, sim. Sim, não é possível. O que é que tu vais discutir a partir daqui? Portanto, quando tu tens estas pessoas sempre existiram, sempre vão existir, mas quando tu tens uma figura tão poderosa como o Presidente dos Estados Unidos da América, na essência a ser uma dessas pessoas, porque não interessa se ele acredita ou não interessa minimamente, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, se ele acha mesmo que a máscara não protege ninguém, ou se ele acha mesmo que ela é tão genial que ele sabe que a máscara protege, mas vai dizer que não, que é para ganhar. Isso não interessa nada. O que interessa é que quando uma figura, um modelo de figura, como é um Presidente dos Estados Unidos, diz certas coisas, ou tem certos comportamentos, isso projeta esse comportamento, isso é replicado na sociedade por algumas pessoas. Por isso é que quando alguém diz um Presidente dos Estados Unidos não pode perder a oportunidade de condenar grupos supremacistas brancos, quando lhe perguntam assim diretamente, você condena ou não? Tu só podes dizer não, sim, condeno. Porque quando se dás assim uma resposta evasiva e depois aproveitas para vir um dia depois dizer, mas eu censurei, não. É naquele momento que tens de ter uma posição forte. Mais claro. Toda a gente, há pessoas que sabem que isso vai ser lido pelos destinatários daquela mensagem de uma maneira que não é a nossa. Por mais boa vontade que tu tenhas, ele estava muito pressionado e tal. Quer dizer, isto é um facto. No momento em que ele, naquele debate, ficou ali para trás e para a frente e não condenou os grupos supremacistas brancos, começaram a explodir nas redes sociais as mensagens desse pessoal a dizer, estamos com o Presidente Trump, nós vamos ficar aqui à espera e tal, não sei o quê. Portanto,
Isto, as pessoas podem dizer, mas estas pessoas são todas desmioladas. Está bem, mas convenhamos que não me apetece nada sair para a rua um dia, não é? No Wisconsin, ou no Michigan, como aconteceu aqui há uns meses, e estar a tirar fotografias ao edifício do Congresso lá do Michigan e depois ser uma data de pessoal com armas a invadir o Congresso, e depois até se descobriu agora que havia um plano para raptar a governadora do Michigan, que é do Partido Democrático. Portanto, estas coisas só acontecem e só são normalizadas, não é, no discurso público, porque há figuras muito poderosas que, por não condenarem isto com veemência no momento certo, dão espaço a que estas coisas possam acontecer. E é claro, vamos dizer assim, mas todos os apoiantes do Trump são assim. Não, mas se forem 10, podem formar um grupo e fazer muita porcaria. Portanto, não é verdade aquela coisa da dualidade das coisas, que é há gente boa dos dois lados. Há gente boa dos dois lados quando estamos a falar com eleitores do PSD ou do PS. Agora, quando uma pessoa diz assim, há gente boa dos dois lados, quando num lado estão nazis e no outro estão antinazis, é capaz de, se calhar, de ser uma mensagem errada para uma democracia liberal, não sei. Por isso, também para, se calhar, voltar um bocadinho àquele tema da objetividade jornalística e como é que as coisas trazem. Porque isso é um papagaio. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Que seja obrigado a... Que seja obrigado a olhar para a janela e se limitar a dizer se está chuva ou se está sol. Isso não é o trabalho de um jornalista. Isso é a nossa vizinha que vai à rua e pode dizer isso. Não coisa. Tens de explicar porque é que está a chover, porque é que está sol e porque é que num determinado momento, com o contexto todo que houve para o passado, é melhor ou é pior, ou mais vantajoso ou menos vantajoso estar a chover ou estar a fazer sol. Isto é um trabalho, e dá muito trabalho, mas é uma obrigação do jornalista, não é sequer um privilégio, nem uma coisa, é uma obrigação do jornalista dar contexto e explicar o que é que se passa. E, portanto, um jornalista que olhe para uma discussão entre uma pessoa que acha que a Terra é quadrada ou plana e outro que está ali a defender a posição mais vigente, e se está a dar exatamente o mesmo tempo de antena às duas, se convida uma pessoa anti-vacinas para escrever um texto e pôr ao lado um texto a favor das vacinas, não está a fazer o seu trabalho, porque só está a semear confusão em relação a conhecimentos que são aquelas bases mínimas para nós termos uma sociedade minimamente, quer dizer, não. Se nós nos começamos a substituir aos cientistas ou aos treinadores de futebol, ou seja o que for, há aqui coisas que, isso sim é que seria perder totalmente a objetividade. Um jornal, ao dizer assim, a partir de agora vamos publicar textos de anti-vacinas, aí tu estás a perder a objetividade, porque estás a pôr em causa um corpo de conhecimentos com décadas e séculos, verificados pelo melhor método que nós temos até hoje em dia para validar o conhecimento científico, e estás a tomar partido de facto. Estás basicamente a dizer assim, olha, para mim, o vosso trabalho de décadas e séculos é tão importante como a senhora Alzira que veio aqui dizer que uma vez deram uma vacina e o puto teve qualquer coisa. Portanto, nós temos de ter muito cuidado nessas coisas, e também é preciso apelar aos leitores para tentarem perceber essas diferenças entre quando não se dá muita preponderância a um lado de uma questão, não quer dizer que se está a censurar, quer dizer que aquele lado da questão não tem assim muita coisa para acrescentar, a não ser aquilo que já pode dizer para o Facebook e para o Twitter. Os jornais não são obrigados a abrir espaço para toda a gente, para todas as opiniões. Isso há as redes sociais e às portas da casa de banho, antigamente, não sei o quê. As pessoas, para chegarem a publicar e para verem as suas opiniões chegar ao maior número possível de pessoas, também têm de concordar com um conjunto de factos, porque senão não há discussão possível. Quer dizer, é muito difícil isto. Nos Estados Unidos isso acontece muito, não é? A tendência para... vocês estão a falar as pessoas estão por exemplo, aquilo que estavas a dizer há bocado, dos grupos do Black Lives Matter. É claro que um polícia, um negro, que mata uma criança nos Estados Unidos branca, ou o que se passa na África do Sul, por exemplo, que os brancos dizem que há um genocídio dos agricultores brancos provocado pelos negros. Nós não podemos perder o contexto, e esse é o trabalho do jornalista. Nós não podemos achar que um negro que mata uma criança branca nos Estados Unidos é a mesma coisa que o histórico de relação complicada entre a polícia e a comunidade negra nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa. É claro que é gravíssimo. Qualquer crime é gravíssimo. Mas está-se a comparar um crime que não é uma coisa que esteja disseminada na sociedade. Não há uma epidemia de mortes de crianças brancas nos Estados Unidos à mão de ex-presidiários negros, não é? Acontecem esses casos, têm de ser
mais fortemente condenados e coisas. Mas existe um padrão de comportamento noutro tipo de situações que merece outro tipo de atitudes e outro tipo de atenção. Portanto, não é desvalorizar nada, é apenas perceber o contexto em que as coisas aparecem e dar-lhe a devida importância, só isso. Sim. Eu, na altura, comparei muito os percursos, os caminhos que Boris Johnson, Donald Trump e Jair Bolsonaro estavam a ter. E eu cheguei a uma parte do caminho em que eu dizia que Donald Trump e Boris Johnson estavam o caminho da redenção. Ao passo que o Bolsonaro continuava a carregar na tecla da gripezinha e tudo mais. Uhum. Mas o Donald Trump estava a seguir esse caminho da redenção e depois volta para trás. Sim. E volta ao discurso de não, isto é it's just a flu, e portanto coisa assim do género. E eu honestamente, do ponto de vista político e eleitoral, acho que o melhor que pode ter acontecido a Donald Trump foi ter apanhado o Covid. Do ponto de vista de haver aquela... Porquê? Isto, para mim, enquanto analista político, traz-me duas coisas, que é, primeiro, a figura de mártir. Então, a gente tem sempre pena e tudo mais. Sim, o melhor que lhe pode ter acontecido foi ter sobrevivido e ter ficado bem, não é? Exatamente, esse é o ponto. E agora, esse é que E ter recuperado rapidamente e ter voltado logo para as campanhas. Lá sim, está. E esse é que é o ponto que eu te ia agora dizer. Portanto, adiantaste, ainda bem que Sim, estamos mas em sintonia. mas o problema é esse, é que a base eleitoral do Donald Trump é aquela base eleitoral, percebes? Não há nenhum cenário em que uma pessoa que votou em Hillary Clinton ou que esteja a pensar a votar em Joe Biden até há 2 ou 3 semanas e que de repente, porque o Donald Trump se safou bem da Covid, vai votar agora no Trump. Esse cenário não existe. Portanto, o problema do Donald Trump é que o seu eleitorado está bastante limitado. Pode ser suficiente para ganhar, mas não cresce. Não é com ressuscitar da Covid, ou seja o que for, sim, mas que aqui... ele vai ganhar mais eleitorado, percebes? Portanto, o problema dele continua o mesmo e a mais-valia dele continua a mesma. Portanto, ele tem o eleitorado. Aliás, não sei o que eu digo, o Lindsey Graham, um dos fortes apoiantes do Trump agora e que era um dos grandes críticos na campanha de 2016, ele é um senador e é o presidente da Comissão de Assuntos Judiciais do Senado, que agora apareceu nas audiências da confirmação da juíza conservadora Amy Coney Barrett. O Lindsey Graham, numa dessas sessões, em jeito de gozo aos seus colegas do Senado do Partido Democrata, disse: olha, é a vida, vocês pensavam que iam ganhar, mas o nosso candidato conseguiu ter o número de pessoas certo nos sítios certos para ser eleito. Esta é a melhor definição de uma vitória do Donald Trump e da sua possível reeleição. Sim, mas não é se ele vai ganhar muito ou não, ele continua a ter as mesmas pessoas nos mesmos sítios que lhe deu a eleição. Agora, se o candidato do Partido Democrata conseguir trazer mais pessoas para as eleições do que a Hillary Clinton conseguiu em 2016, então as hipóteses de Donald Trump são extremamente reduzidas em relação a 2016, porque o adversário é completamente diferente. Não quer dizer que ele perca, mas ele não consegue acrescentar base eleitoral à base que já tem, que foi suficiente para ele ganhar em 2016. É um maior desafio agora em 2020, mas é possível. Pronto, pois lá está. Ele aqui, com esta questão, pode voltar a dar gás e ar à narrativa que ele vinha construindo de que é apenas uma gripe, no sentido de, ok, eu tive, mas estão a ver, estou aqui, estou tranquilo. E, aliás, aquele ato que ele faz de subir as escadarias e depois retirar a máscara... Sem dúvida que sim. Eu disse à professora Diana Soler, ela não gostou muito da comparação porque são épocas diferentes. Mas eu, honestamente, sendo eu de história, eu olhei para aquela imagem e parecia-me aquele olhar que Mussolini fazia, e que nós, quando procuramos imagens de Mussolini no YouTube, encontramos sempre essa, ele contemplar as massas a partir da sua varanda. E para mim a imagem estava igualzinha. Portanto, não estou a dizer que o propósito é o mesmo. Postura... Mas tu tens um grande fascínio na base eleitoral do Donald Trump e isto é importante porque se constata neste tipo de coreografias, não é? Porque, independentemente das comparações com outro tipo de regimes, há um culto do macho alfa em certo eleitorado, deste tipo de eleitorado mais radical, não é radical, mas mais daquele tipo de voto, que para quem ceder, dialogar, fazer concessões é para os fracos e para os assim um bocado efeminados e não sei o quê.
E o macho alfa está sempre por cima e está sempre com uma posição de coisa. E o Donald Trump sempre teve muito essa postura de macho Sim, alfa. que Também é é um do bocado estilo, aquele não vou carisma ter e este aquela... programa, rebaralho essas coisas, agora é a minha ideia. Aliás, Está ele, sempre... Tu, ele repara acabou de fazer isso naquilo que agora ele diz. com a Pelosi, Sim, com mas os é fundos qualquer coisa que o Donald de Trump diz. Isso nota-se na Pelosi. linguagem. Nós publicámos há poucos dias um texto da Maria João Guimarães por causa até sobre isso, falou com os especialistas, que não é à toa que aquela linguagem que ele utiliza, quer dizer, tudo é gigantesco nele, não é? Tudo, o muro é fantástico, gigantesco, o melhor do mundo, o meu orçamento é o melhor de alguma vez da história da humanidade, a nossa economia da América é a melhor economia de sempre da história do mundo, assim, tudo nele é É o mais e melhor. gigantesco, é o mais e melhor. Portanto, é ali uma coisa sempre sair por cima, nunca admite os seus erros, já foi à bancarrota não sei quantas vezes, mas isso não é verdade, porque eu dei sempre a volta. Portanto, há ali uma coisa de vencedor, de macho alfa, que é muito atrativo para uma certa base eleitoral que nunca tinha visto isso em nenhum outro candidato. Não é? Nunca apareceu um candidato típico nos Estados Unidos, seja do Partido Republicano ou do Partido Democrata, até ao Donald Trump, diz-nos em, sei lá, razoabilidade, que vai tentar ganhar a maior fatia possível do eleitorado. Não é? Até ao Donald Trump dizia-se que é no centro que se ganham as eleições. Era este o mantra nas eleições americanas. É no centro que se ganha. Portanto, não se vai também, mesmo que seja coisa, não se vai extremar muito para um lado e para o outro, senão perdes o centro e perdes as eleições. O Trump é a negação disso, não é? Consoante a organização que fazes do colégio eleitoral, do sítio onde estás, montas uma campanha para potenciar o apoio que tens, que não é maioritário, está longe de ser maioritário e está muito afastado desse centro e, portanto, para poderes escapar a esta exigência de conquistares o centro ou de depois, vai jogar com as armas que tem. E foi isso que a campanha do Trump fez, conseguiu ganhar em 2016, em parte também porque do outro lado tinha uma candidata que tinha um índice de popularidade muito baixo, e por isso é que agora é um bocado mais difícil acontecer, porque não se vê como é que a base eleitoral de Donald Trump e não se vê como é que ele tenha outro tipo de estratégia para ganhar umas eleições que não seja este e só este. Voltar a ter um número de pessoas suficiente nos sítios suficientes para fazer ganhar. E isso não é uma coisa muito fácil, porque se do outro lado estiveres uma pessoa minimamente competente, consegues arranjar formas de tentar contrariar isto. Pode não ser bem sucedido, mas o que eu estou aqui a dizer, os estrategas do Partido Democrata já sabem há 4 ou 5 anos, portanto, já fizeram coisas para tentar contrariar isto. Não sabemos se vai resultar ou não, mas a única coisa que se pode dizer é que não há caminhos, não há assim um cenário em que a gente vai acordar um dia, seja no dia 3 ou 4 de novembro ou no outro dia mais tarde, noutra semana, em que o Donald Trump não só esmagou no colégio eleitoral, como esmagou no voto popular. Isso não existe. Quer dizer, isso é daquelas coisas que eu oferecia já aqui o meu vencimento do próximo ano ao primeiro ouvinte que mandar um e-mail. Se o Donald Trump ganhar com uma distância no voto popular de milhões e milhões de votos, isso nem 1% de hipótese existe dele ganhar por um voto que seja a mais no voto popular, não é? Portanto, as hipóteses que ele tem, poucas, são de voltar a ganhar da mesma forma como ganhou em 2016. Tu apostas na vitória dele, eu acho que, obviamente, que ele tem muitas hipóteses de ganhar, mas estão aqui as razões pelas quais não é a mesma coisa, não basta olhar para 2016 e dizer ele vai repetir isto, porque o problema é que tudo, ou muitas coisas à volta do Trump mudaram nestes últimos 4 anos. Mudou, portanto, ele, para ter o mesmo sucesso de há 4 anos, teria de encontrar o mesmo contexto que lhe permitiu ganhar há 4 anos. E isso não é verdade. Portanto, ele agora vai ser testado para ver se consegue, com a mesma estratégia, ganhar num contexto diferente. É mais difícil, mas é possível, sim. É mesmo por aí. Para terminarmos, que tipo de influência tem o jornalismo e todas as peças e todas as headlines? Lá está, dos alvos constantes de Donald Trump são sempre os mídias, fake news e tudo por aí, não é? Portanto, nós sabemos nos Estados Unidos da América que se lemos o Washington Post casca Donald Trump de uma ponta à outra. E aliás, até fizeram uma coisa que eu não gosto que seja feita, que é criar um podcast. O Washington Post criou um podcast que era o Can You Do It?
Portanto, era sempre a rever o que é que Trump podia ou não podia fazer de acordo com a Constituição, etc, etc. E legitimidade, e ver que já tinha sido feito ou não. Qual é o poder de influência que os mídias têm nos Estados Unidos da América? O que é que tu sentes? O que é que te é reportado lá? Como é que eu te ia dizer? Eu acho que, mais uma vez, isso tem aquela questão de compreender ou não as pessoas. Eu acho que nós perdemos aqui um bocadinho o foco de como desviamos muita atenção para o eleitorado de Donald Trump, que identificamos, no geral, como aquele, ou em grande parte, como um eleitorado esquecido, que estava lá, que perdeu o emprego, que para a globalização, que foi para a China e que eles perderam as fábricas e não sei o que lá naqueles sítios. Predominantemente isto, obviamente que há vários eleitorados aqui, mas é um dos argumentos para se compreender a vitória do Donald Trump e o sucesso do Donald Trump é olhar-se para estas pessoas e perceber que elas de facto foram esquecidas e como é que se há de dar uma nova esperança a estas pessoas para elas não terem de votar em candidatos tão desestruturantes, digamos assim, como o Donald Trump. Mas também não nos podemos esquecer que existe todo o outro eleitorado. Por mais que nós não gostemos, por mais que nós achemos que as chamadas elites das costas são muito coisinhas e não atam nem desatam, essas pessoas também são eleitorado. Portanto, não, é difícil agora, quando tu estás num ambiente, dizer não, agora não quero saber dos vossos interesses para nada, vou tentar ajudar e ouvir só as pessoas das fábricas. Isso não acontece, nunca vai acontecer, e se nós quisermos ser honestos, por mais empatia que tenhamos e temos de ter, porque é a contradição de toda a civilidade que nós defendemos, por as pessoas que foram esquecidas pela globalização, etc. Isso acontece em todo lado, não é só nos Estados Unidos, quer dizer, aqui em Portugal, na Europa, há imensas profissões, há imensas áreas de atividade que foram desaparecendo ou que estão a desaparecer todos os dias, e nós aqui se calhar não temos a mesma postura e a mesma complacência e a mesma empatia que exigimos para aquelas pessoas do Midwest nos Estados Unidos ou de outros sítios nos Estados Unidos. Portanto, são fenómenos que ultrapassam muito essas questões sobre se há uma segmento da população esquecida ou não. É uma questão que nos levaria a falar sobre a economia, a forma como a economia está organizada, as relações entre as empresas, a finança, etc., sem cairmos neste discurso de esquerda-direita e mais não sei o que não faz sentido nenhum. Agora, nós temos um sistema capitalista que não tem de ser demonizado, por mim não é certamente, mas que se não percebermos que esse sistema contribui para contribuir para a globalização, que a globalização contribui para destruturar estas zonas e, portanto, não é o Joe Biden, ou não é o Barack Obama, ou não é o Donald Trump que são os culpados, ou não sei o quê. Há fenómenos muito anteriores e muito mais complexos que teriam de ser discutidos para que aquelas pessoas voltassem a ter, porque, por exemplo, não vão voltar a ter fábricas nem minas, nem seja o que for, naquelas zonas nos Estados Unidos. Isso simplesmente não vai acontecer. A economia naqueles sítios mudou para outro tipo de atividades que já estão a dar emprego a muitas outras pessoas, que agora é difícil voltar atrás, não é? Portanto, essas pessoas é o quê? É reconverter aquelas pessoas, dar-lhes formação para trabalhar em outras áreas. Isso é uma discussão mundial nos países mais desenvolvidos, não é? Em Portugal, aqui tu vês na discussão dos taxistas e da Uber, por exemplo, visto durante muito tempo. Esse tipo de coisas, quando áreas de atividade começam a estar em perigo, não é porque a riqueza desapareceu, muitas vezes antes pelo contrário, ela é transferida para outros lados, mas portanto essas pessoas que adquirem um novo futuro e uma nova riqueza, um novo emprego, também não querem perder esses privilégios. Portanto, as coisas são muito mais complicadas do que isso, e isto para dizer que não quer dizer, é preciso tentar fazer a diferença. É verdade, eu concordo contigo, que há um grande exagero por parte, em alguns casos, por parte dos jornais como o New York Times ou o Washington Post, que até a mim, que tenho bastante tolerância para esses exageros, porque eles estão lá metidos naquilo, não é? Completamente diferente. Tu estás a viver na pele este tipo de questões. Tens casos nos Estados Unidos de famílias que deixam de se falar, amigos que se deixam de falar, portanto isto certamente será bastante penoso para as pessoas que estão a viver. E jornalistas também têm família e amigos, portanto também nos está a acontecer este tipo de coisas. E quando nós vamos para o trabalho, seja jornalista, médicos, ou seja o que for, com uma carga destas em cima dos ombros, também é mais natural que estejamos mais atentos a uma determinada realidade ou outra, ou possamos investir mais num tipo de trabalhos ou noutros. Mas tirando esses exageros, depois nós temos de saber o que é que são exageros para nós. Uma coisa é aquilo que tu dizes que são exageros no New York Times e no Washington Post, e com muitos deles eu concordo. Outra coisa é nós acharmos que
questionar ou obrigar o Donald Trump ou outro político qualquer, mas neste caso o presidente Donald Trump, a explicar porque é que não aparece com os impostos, a declaração de impostos, explique melhor aquela investigação enorme do New York Times que diz não sei o quê. Isto não é nada contra o presidente Trump, quer dizer, isto é uma coisa básica da democracia. Sim, isso é factual, sim. De questionar as coisas e de obrigar os responsáveis políticos a prestarem contas perante o país. Quer dizer, isto não é o New York Times a tomar posição. É fazer o seu trabalho, o New York Times. Depois há uma parte nisto tudo que se perde, que de facto, às vezes parece, deixam lá o homem em paz, esta coisinha aqui não interessa nada, mas não podemos confundir as coisas. Não? Se quisermos ser independentes, imparciais e olhar para estas coisas com alguma neutralidade, não podemos estar a pôr tudo no mesmo saco, tal como não podemos pôr no mesmo saco uma pessoa que acha que não é que não vai usar, mas não concordo nada disso das máscaras. Por exemplo, uma pessoa diz, não concordo nada disso com as máscaras, acho que isso é tudo uma porcaria, que não interessa nada, só uso porque vocês me obrigam. Esta pessoa não é uma pessoa que defende que toda uma categoria da população devia ser ou expulsa, ou escravizada, ou morta, ou seja o que for. Isto não é a mesma coisa. Portanto, quando tu estás a defender, ou a caucionar, ou a deixar passar em claro opiniões como o uso da máscara, é uma coisa. Há muitas pessoas que vão achar que isto é terrível, que vão escrever editoriais sobre isto e tal. Eu acho que é uma coisa grave, anti-ciência, mas que ainda não está no patamar de não condenares ou deixares passar em claro grupos supremacistas brancos. Quer dizer, não é a mesma coisa. Portanto, nós não podemos estar a dizer que os jornalistas devem ouvir e replicar mentiras relacionadas com questões que podem resultar na escravatura ou na expulsão de determinado grupo de população que está no nosso país, só porque é um presidente ou porque é um seja o que for e tem direito à sua opinião. Nós não podemos cair nesta loucura, nem misturar as coisas. Portanto, há muita coisa que é criticável na forma como se aborda as questões do Donald Trump, outra na exigência da transparência dele, da construção dos impostos, da explicação das contas, das bancarrotas, das declarações do tratamento das mulheres, de não sei o quê, todas essas coisas é o mínimo que se pode. Quando nós acharmos que um jornal está a perseguir alguém porque tenta descobrir estas coisas e tenta fazer com que a pessoa se explique e que dê uma explicação ao povo, então aí já estamos na Coreia do Norte, não estamos nos Estados Unidos. Aí é que não é tudo perseguição e dá-se um tiro na cabeça e o problema desaparece. Agora aqui há coisas a dizer em relação a uma, em relação a outra. É preciso, eu acho que as pessoas quando olham para as notícias, tentar perceber a gravidade das situações de nós estamos a falar e não cair naquele erro de achar que acordou de manhã um dia e é tudo o que ouvir falar mal do Trump é péssimo e tudo o que eu falar bem é muito bom, ou o contrário. Isso é assunto para as pessoas fanáticas que meteram um assunto na cabeça e não querem mudar de lá. E por maioria de razão, um jornalista não deve ser fanático, nem pode estar fechado a este tipo de comparações e este tipo de pesos, não é? Sim, porque eu sou sincero, quando ligo, no caso português, por exemplo, a 5 Notícias, não sei, aquilo faz lembrar muito quando era a época da Manuela Moura Guedes atrás do Sócrates. Qualquer coisa era ao detalhe, ao mínimo detalhe, agigantavam-se logo as coisas. E eu, por exemplo, em Portugal, aqui, nunca ouvi falar dos processos que Biden tem na justiça. Mas aí em relação a Biden, o Biden neste momento não tem nenhum processo na justiça. O que existe é... Mas não tem. É que há uma diferença, não é? Há uma diferença. É que lá está. A forma como nós encaramos estas coisas tem de começar por aí, que é um facto que o Donald Trump tem questões na justiça e é um facto que o Joe Biden não tem questões na justiça. Sim. Isso tem de se fazer essa distinção. Agora, depois nós podemos dizer assim, tá bem, mas isso é porque vocês são todos uns vendidos e não querem falar do Biden e por isso é que ele não tem processos. Isso é outra discussão, mas é um facto que ele não tem processos judiciais. É um facto também, se quiseres, se eu te puder dar uma opinião em relação àquelas coisas que se falam sobre a Ucrânia e o filho e mais não sei o quê, no limite, eu posso dizer isto. É bastante possível, provável, pela forma como a política americana e os políticos no geral, na Europa, seja o que for, usam a sua influência, a sua proximidade
com outros líderes de outros países e no mundo empresarial. Quer dizer, isso é uma coisa que nós vemos aqui ao nosso lado. Não é preciso estar a demonizar o Joe Biden, nem estar a defendê-lo. Se aconteceu que o Joe Biden, e não está nada provado, não há nada, mas pronto, se aconteceu que o Joe Biden andou a apresentar o filho a este e aquele e depois o filho ficou muito rico e tal, isso, apesar de poder ser, se fosse verdade, extremamente condenável, é uma coisa que tu esperas de qualquer político que esteja há 50 anos na política. Infelizmente é assim, quem me dera que não fosse. Agora, estar a achar que o Joe Biden, se isso aconteceu, que é o único político na história da humanidade, e nos Estados Unidos então, esse país que é perfeitamente imune a estas questões de influência, de não se ter aproveitado da sua posição para ganhar aqui e ali um bocadinho e para pôr o filho bem na vida, isto é um candidato. Do outro lado, o que os eleitores pensam mas é isto de que o Trump está a ser acusado, o Trump neste caso está a ser acusado, é disto, o Trump está a ser acusado de uma vez na vida, numa situação, ter beneficiado um dos seus filhos para que ele ganhasse mais dinheiro. Não é isto de que o Trump está a ser acusado, é muito, mas mesmo muito mais do que isto. E portanto, se é verdade que pode haver inúmeras coisas a dizer do Joe Biden, como havia e há inúmeras coisas a dizer sobre Hillary Clinton, eu acho que as pessoas só beneficiavam de olharem para estas questões do ponto de vista do exercício do poder político e da forma como estes candidatos exercem o seu poder quando estão em cargos como presidente ou senador, etc. Que é olhar para o passado, para as decisões que foram tomadas, olhar para estas coisas não como uma luta entre o bem e o mal, em que, então, mas se o Trump é assim, se o Biden também coisa, quer lá saber, vou votar no Trump. Isto não faz sentido, isto é a menorização total do discurso político e da cidadania, é sermos um bocadinho adultos, porque muitas vezes o pessoal que defende muito o politicamente incorreto e diz, vocês são umas criancinhas, eu acho que às vezes estas pessoas é que são criancinhas, porque é preciso uma criancinha para acreditar que há pessoas impolutas e políticos impolutos. E infelizmente não há. Não sei quê. Portanto, isso não existe, nunca vai acontecer. É tipo uma notícia que devia vir amanhã nos jornais, última hora, não vai acontecer, não há políticos impolutos e que não sei quê, nem há médicos, não seja o que for. A partir desta base, é claro que é preciso, se tu me disseres assim, se o Joe Biden for eleito presidente e os jornais não se derem nunca ao trabalho de questionar, de fazer perguntas duras, de investigarem o passado dele, aí sim, com ele na presidência, e de coisas, tu podes ter um argumento aí a teu favor. Agora, a verdade é que se tu olhas para trás, vai a edições antigas do New York Times, se houve um jornal que deu gás à notícia de que havia problemas entre a Hillary Clinton e os russos num negócio, não sei o que, do carvão, num estado qualquer, nos Estados Unidos e tal, foi o New York Times. O New York Times andou semanas a falar disso quando foi em 2016. Aliás, o New York Times e os grandes jornais americanos andaram semanas a dar gás à notícia dos e-mails da Clinton e do Podesta e mais não sei o quê. Portanto, os jornais continuam a dar gás a imensas coisas relativas ao Donald Trump e prejudiciais também, mesmo que seja para desmentir, estão a falar disso. Portanto, há aqui também aquilo que nós falávamos no início da conversa, das necessidades económicas e financeiras dos próprios jornais, que se calhar é difícil fazer-se tomar aquela decisão de não, isto nem sequer vamos falar, não interessa, não vamos falar. Mas toda a gente está a falar, o que nós vamos fazer, não é? Depois começas o teu chefe a dizer ao lado, mas nós temos esta notícia, olha que toda a gente está a falar disto. E depois, se não tens tempo para dar aquela notícia de maneira diferente, mais trabalhada, vais dar a mesma coisa que os outros, porque veio numa agência e tal, e depois isso é uma confusão enorme. Eu acho que sem fugir com o rabo à seringa, nem estar aqui a desculpar-me nada, trabalhando em conjunto, os leitores serem exigentes com os jornais que preferem ou que não preferem, mas tendo noção de que o jornal, tu não podes gostar de um jornal só porque ele diz o que tu gostas, não é? Isso para mim é uma coisa que me aflige um bocadinho. Eu, se fechar na minha bolha e só ouvir e ler as coisas que concordam comigo, isso não faz sentido. E é isso que acontece muito hoje em dia. As pessoas, quando tens uma notícia que vai contra a tua opinião, ou contra a tua intuição, ou contra as tuas coisas, lá estão estes gajos a manobrar. Lê a notícia pelo menos, lê a notícia, passa do título e lê o que é que lá está a dizer, percebes? É saudável isso. Vais ver que às vezes eu próprio já fiquei surpreendido com coisas que eu pensava, comecei a ver isto, mas afinal isto não é assim, porque está aqui no meio uma coisa na notícia que me fez ver as coisas de maneira diferente. E
se me puderem deixar dar um conselho é isso, vamos todos ler mais um bocadinho, discutir mais um bocadinho, dialogar mais um bocadinho. Se o Nónio te deixar. Alexandre? Desculpa. Sim. Estava a dizer, se o Nónio te deixar. Desculpa, não percebi agora, desculpa. Estava a dizer, se o Nónio te deixar. Sim. Olha, a favor do público tem de dizer que o Nónio já acabou no público. Portanto, E aí, felicidade. Foguetes agora. não temos isso. Opa, sou sério, não sei quem é que teve essa ideia, pá. Que enfim, eu próprio não cheguei a perceber na altura a necessidade. Pois, o Nónio foi um bocado um mistério. Eu acho que havia ali qualquer ideia de fazer com que unir esforços, mais ou menos, eu acho que era esse o espírito da coisa, que Sim. é um bocado ingênuo nos tempos que correm, mas a ideia era um bocadinho ingênua e que é bastante incómoda para os leitores, não é? Eu nunca concordei com isso, nunca achei que isso... aliás, só teve esse condão de irritar ainda mais os leitores e de os afastar ainda mais. Mas acho que o espírito da coisa era, pá, tu tinhas acesso a um, tinhas acesso a todos e somos todos amigos e tal, pá, mas já passámos um bocado essa era. Isso vai contra o espírito capitalista, por assim dizer, não é? Dos próprios jornais de querer vender mais jornais, não é? E de querer competir entre si para... Sim, pois, mas mais qualidade, há uma coisa ter que o os jornais... exclusivo, não é? Da notícia, o exclusivo da entrevista. Sim, mas aquilo é dar acesso às coisas, não é? Portanto, cada um faz o seu trabalho e depois a pessoa é que pode ver. Mas eu acho que os jornais, eu tenho defendido isto há algum tempo, é um bocadinho, que pode ser um bocadinho difícil de entender para quem não está nestas discussões, porque tem mais que fazer, não é? Tem outras profissões e outras coisas para fazer, mas que é aquela linha muito ténue entre o que é tomar partido, por um lado, ou censurar por outro, e entre o que é fazer o teu trabalho de jornalista e de jornal, que é escrutinar, mediar, selecionar e contextualizar e oferecer novas abordagens. Isto é uma linha muito ténue, porque se eu, ao fazer o meu trabalho de selecionar, explicar e dar prioridade a um certo tipo de informação, a pessoa que acha que esta informação que eu estou a tratar não interessa nada vai dizer que eu sou um manipulador, porque estou a dar atenção a uma coisa que não interessa nada. Se eu, no meu trabalho, para o qual sou pago e treinado, optar por não abordar este tema, que tu achas que é essencial, vais dizer que eu estou a censurar. Portanto, isto também é preciso estar aqui assim são umas areias movediças muito complicadas. O que os jornais podem fazer, até por essa transparência, que eu acho que percebo porque é que há essa ânsia de alguma parte dos leitores, que é procurar... Muitas vezes diz assim, então mas já toda a gente sabe que o teu jornal é não sei do quê, porque é que vocês não se assumem? Ora, isto, por um lado, é um desconhecimento total do que se passa numa redação. A minha redação, ou a RTP, ou seja o que for, não é nada assim nem assado. É uma manta de retalhos de pessoas que vão da esquerda à direita, que gostam de futebol e de rugby, que pensam coisas completamente diferentes sobre a vida, sobre o futuro, e não existe essa coisa. Agora, temporariamente, as pessoas que estão numa direção podem dar mais prioridade a um tipo de abordagem. Nós tivemos um diretor no Público, o José Manuel Fernandes, do Observador, que durante muito tempo, quando foi a guerra do Iraque, escreveu editoriais a argumentar a favor daquela ofensiva e de justificar a ofensiva, e grande parte da redação estava contra. Nós convivemos com isso, quer dizer, eu ainda sou do tempo em que era possível ter estas divisões, e continuamos a trabalhar, não é preciso andarmos agora todos aqui à porrada porque estamos a defender coisas assim que sejam importantes. Isso não existe, esse espaço. Por isso eu acho que os jornais só tinham a ganhar se assumissem publicamente e com força, não em termos político-partidários, porque isso não só não é corajoso, às vezes confunde-se isso, não é corajoso, é patego, é idiota, não faz sentido um jornal em Portugal estar a dizer que vai apoiar o candidato ao PSD. Quer dizer, é pacóvio, é pouquinho, não adianta nada nem a ninguém. Porque vai um tanto mas, não, mas repara, mas se os jornais, há hoje muitos temas que são, que assumiram um caráter quase existencial para muitas pessoas, sei lá, o ambiente, o combate às alterações climáticas,
sei lá, mas pegando nisso, a privacidade, como estávamos a falar há bocado, a privacidade online e a privacidade dos cidadãos no geral, porque é que os jornais não se hão de assumir, não hão de assumir uma linha editorial e afirmá-la no seu jornal, que, meus amigos, não é com este palavreado, obviamente, mas com este tipo de abordagem. Vocês vêm a ler este jornal, já sabem que nós somos, acima de tudo, contra, a favor do combate às alterações climáticas, defendemos totalmente a ciência que há neste caso, e se vocês vierem aqui à procura de pessoas que acham que isto não é bem assim, porque andam para aí não sei o quê, os aviões com as nuvens e mais não sei o quê, pá, vão ler outro sítio porque aqui não vão encontrar nada disso. Portanto, isto, eu acho que este tipo de coisas, tal como nas vacinas, lamentamos, eu acho que muitos de vocês, se calhar, não gostam, acham que as vacinas vão matar a toda a gente, vão ler outro jornal. Aqui não vão encontrar esse tipo de argumentação. E eu acho que aqui sim, os jornais, nestes grandes temas, nos temas que nos fazem... aí isso é coragem. Hoje em dia começa a ser corajoso uma pessoa a afirmar, não, eu sou a favor da ciência, eu confio num cientista. E depois vem sempre alguém, mas estás a ser ingênuo, porque estás a... Não, eu não sou assim ingênuo, eu não tenho estudos, nem debrucei sobre a matéria como estas pessoas, e há aqui um mínimo de confiança que deve ligar-nos numa sociedade para as coisas continuarem a seguir e a evoluir. E os jornais assumirem estas posições claras sobre grandes temas da atualidade, que não sejam a coisa pacóvia do candidato do PSD ou do PS, acho que poderíamos ganhar muito, porque por exemplo, se tu tivesses a percepção de que o Jornal Público ou outro jornal qualquer nunca na vida poria o Nónio, porque quando apareceu o Nónio havia um editorial no Jornal Público ou noutro a dizer nós somos contra isto porque isto é uma violação da privacidade, porque as pessoas estão a pedir os vossos e-mails e os vossos dados e depois isto vai ser usado para não sei o quê e nós rejeitamos isto. Dá um nível de confiança a uma certa parte dos leitores que vai render passado mais tempo, não na questão financeira, mas é um capital de confiança. O jornalista sem confiança não é nada, não existe, não tem relevância nenhuma. A confiança conquista-se com isto, sendo claros, mas não sendo pategos. Não há nenhuma coragem em dizer-se, até porque é mentira, em dizer-se o Jornal Público é do Bloco de Esquerda ou é do PSD. Isso é ridículo, não tem absolutamente nenhuma tradução no dia-a-dia das redações e não é nada, isso não quer dizer nada, não existe isso. Agora, o Jornal Público assumir-se como aqui não há textos sobre não vacinas e mais não sei o quê, isso é alguma coisa de útil, as pessoas sabem que tipo de visão do mundo é que aquele jornal tem, e uma visão do mundo que é cada vez mais necessária atualmente, acho eu, não tem nada a ver com a defesa do António Costa ou do Rui Rio, pelo amor de Deus, quer dizer, se uma pessoa chegar a um ponto que achar que se for o Rui Rio para o governo, o país vai arder num mar de chamas, ou do outro lado se achar que o Costa está-nos a levar todos para o stalinismo, não sei do quê, quer dizer, nós já estamos no domínio da ficção e da loucura, quer dizer, mas alguém está a ver aqui a União Soviética ou não sei o quê, isso é preciso ser um maluco da cabeça. Do outro lado é a mesma coisa. Exato, eu acho que neste momento há uma cegueira enorme no que toca à polarização política e lá está, cada vez os pontos estão mais extremados, é algo que já falámos também no próprio episódio com a professora Diana Soler, mas também, não sei se tu viste ou não esse documentário que era o dilema das redes sociais, ou Social Dilemma, que nós vemos isso e, portanto, retrata inclusive o próprio caso do clima nos Estados Unidos da América das tensões, portanto aquilo por acaso vai só até à parte do coronavírus, aquilo não foi gravado portanto não tens lá nenhuma referência ao Black Lives Matter, porque senão teria sido interessante também de ver do ponto de vista dessa série, desse documentário, digo, como isso tudo se processava. Alexandre, já vamos em quase 2 horas, se é que já não vamos, estamos mesmo em 2 horas de episódio. Eu acho que estás-te a candidatar seriamente para seres o episódio mais longo deste podcast, mas se esse título ficar contigo fica bem entregue, porque de facto abordámos aqui Fico muito orgulhoso, pá. Ficaste com o ego huge, não é? Agora neste momento ficou... Eu gosto de coisas demoradas e lentas e quanto mais letras para ler melhor e quanto mais horas para conversar melhor. Portanto, eu sou o anti-breaking news e o anti-notificações para os telemóveis. Opa, sim, é muito isso, mas lá está, sinto que hoje o jornalismo está muito também nisso, no tweeting, portanto é coisa rápida, 140 caracteres só, e portanto tu levas ali com aquele título sensacionalista que bate
muitas vezes é clickbait e coisa assim, não é? Tudo para que, em nome da divulgação, em nome dos cliques e das publicidades nos websites. A nível de, portanto, olha, não sei se durante, caso o Donald Trump seja eleito, se quiseres fazer algum estudo comigo do como é que ele foi eleito e porque é que eu acreditava já nele que ele ia ser eleito. Eu volto aqui, fica combinado, se o Donald Trump ganhar, eu venho aqui para comer o meu chapéu. Não tenho, mas venho. O vermelho, não, tens que comer o vermelho, que é o Tenho o vermelho, trouxe um em 2016, tenho o Make America Great Again, como o meu chapéu Make America Great Again. Deixaram-te entrar em direto no teu podcast. Em Portugal, deixaram. Quando comprei lá é que me olharam de lado, porque eu quando andei por lá em vários estados, mas quando saí de lá, saí de Manhattan. E como deves compreender, o Donald Trump não é a pessoa mais popular em Manhattan nos eleitores, não é? Eu sei que ele fez lá muito sucesso como empresário, mas naquele contexto eleitoral não era. E eu andei a comprar algumas coisas relacionadas com as eleições, aquela coisa portuguesa, porque queres sempre trazer alguma coisa do hotel, sabonete, não sei o quê. E eu fui fazer umas compras, e só, sei lá, repara, aquilo foi um momento único, não é? O Donald Trump ganhou as eleições, ninguém esperava aquilo. E aquele ambiente que depois eu tive a oportunidade de testemunhar ali, parecia quase um turista de desgraças, não é? Foi só me puxava para trazer coisas relacionadas com o Donald Trump. Não havia assim, aquilo é um marco, é uma coisa histórica, não é uma questão de gostar ou não gostar. E cada vez que eu comprava algumas coisas, eu tinha uns olhares, as pessoas olhavam para mim, as pessoas estavam a vender. Eu era obrigado a dizer assim, não, isto é para fazer uma brincadeira e tal com os meus amigos. Pois. Não, tiram os pratos. Pois, exato. Pronto. Está tudo? Está tudo. Olha, não sei se tens mais alguma mensagem final que queiras deixar. Não, só paz no mundo e essas coisas. Paz no mundo. Pronto, é mesmo isso, não é? Portanto, caros ouvintes, ficamos então por aqui. Quem esteve no YouTube, estarem a olhar... eu não vou acreditar que as pessoas estiveram a olhar fixamente para uma imagem estática no YouTube, porque não tivemos vídeo neste episódio. Para quem está no Spotify e no Apple Podcast e no Podcast Addict e todas essas aplicações que servem para ouvir em podcast, disseram, bom, é apenas mais um dia e 2 horas e, portanto, já estou no trabalho e, portanto, vou começar agora a trabalhar. Quem sabe, algum jornalista que nos esteja a ouvir e, portanto, desejar um bom dia de trabalho para esse jornalista que produza... Bem precisa, coitado. que produza boas notícias e com critério e com o tal contexto, portanto, que despenda tempo para boas informações. Da vossa parte aqui do podcast, já sabem, continuem por aí, seguirem e, portanto, estarem atentos sobretudo às redes sociais, onde são publicados, dados, curiosidades também sobre estas eleições, porque é isso que se procura aqui fazer também. Em relação àquelas perguntas que eu vos tinha deixado no Instagram, vai merecer, como já disse também numa story, episódio para vocês, porque as perguntas eram mesmo muito, muito boas e, portanto, era uma pena deitá-las fora, por assim dizer, em apenas 24 horas no story do Instagram. Por isso, despeço-me com aquela amizade. Já sabem, até lá tenham boas conversas e já agora, atentos às eleições norte-americanas. Um abraço.